Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Demônio de Asas Negras. Capítulo 111. Do lado de fora dos portões da justiça, o navio dos revolucionários navegava suave e rapidamente, impulsionado pelos ventos controlados de Dragon. Até mesmo Ivankov e os outros prisioneiros, tendo passado mais de uma década confinados em Impel Down e desacostumados ao mar aberto, não sentiram desconforto. Esse progresso constante confirmou que eles haviam escapado com sucesso da perseguição imediata dos fuzileiros navais. Ivankov com seu corpo enorme esparramado no convés ofegava, enquanto os outros fugitivos discutiam animadamente seus planos para o futuro. O almirante Kizaru, um dos melhores lutadores dos fuzileiros navais, uma potência entre os mais fortes do mundo, tinha acabado de passar por eles. Embora potencialmente superado por Dragon, Kizaru poderia facilmente ter impedido a fuga deles enfrentando Dragon enquanto fugitora. Magellan e o formidável demônio de asas negras perseguiam os revolucionários. 2 dos 3 eram adeptos do combate aéreo, deixando Magellan para fornecer apoio. Capturá-los teria sido uma tarefa simples, mas Kizaru optou por ignorar, permitindo que escapassem sem impedimentos. Dragon olhou para trás, em direção ao quartel-general da Marinha. Parece que até os fuzileiros navais estão insatisfeitos com o governo mundial. Ou talvez você tenha sido influenciado pela nossa antiga camaradagem, ponderou Dragon, embora soubesse que Kizaru, apesar de seu comportamento tranquilo, não era de se esquivar de uma luta, especialmente com probabilidades tão esmagadoras a seu favor. Parecia que muitos acolheriam com agrado a oportunidade de derrubar o governo mundial. Oh, que reencontro emocionante! Ivankov exclamou, pegando um casaco de penas pretas que estava próximo e enxugando as lágrimas dramaticamente, depois assoando o nariz nele, deixando uma sujeira pegajosa. Cal. Karazu, o comandante do Exército do Norte, que também participará da missão de resgate, soltou uma série de grasnidos agitados, tendo testemunhado a apropriação sem cerimônia de seu novo casaco. No entanto, ele havia se esquecido de ativar seu amplificador de voz com Akuma no Mi, então seus protestos passaram despercebidos por Ivankov, que não estava nem um pouco atento. Eu entendo, Karazu. Você está muito feliz com o nosso reencontro e com a perspectiva de trabalharmos juntos novamente. Você é um verdadeiro camarada, declarou Ivankov, tomado pela emoção. Karazu, usuário da fruta Fuligem, uma Akuma no Mi do tipo Logia que permite ao usuário criar, controlar e se transformar em Fuligem à vontade. Nunca se sentiu tão sem palavras. Seu novo casaco de penas, meticulosamente confeccionado. Mas como se tratava de seu querido companheiro, que ele não via há mais de uma década, ele deixou passar. Componha-se, Ivankov. Obrigado pelos seus esforços nestes últimos anos, disse Dragon. Não foi nada. Não sofri muito. Foi como umas férias longas, respondeu Ivankov, subitamente envergonhado. Embora tivesse de fato reunido informações valiosas e recrutado inúmeros aliados dentro de Impel Down, haverá bastante tempo para relembrar mais tarde. No entanto, parece que um certo rato se escondeu em nosso navio. Vamos lidar com ele primeiro. As lágrimas de Ivankov cessaram quando ele sentiu uma mudança repentina no comportamento de Dragon. Os ventos suaves que impulsionavam o navio agora se tornavam cortantes, trazendo uma corrente arrepiante de intenção assassina. Saia. Meus ventos alcançam todos os cantos do mar. Eu soube que você estava a bordo no momento em que pisou neste navio. Nem mesmo Ivankov, apesar de seus anos em Impel Down, poderia possuir a quantidade de informações a que você tem acesso. Apareça, antigo chefe da guarda de Impel Down, Shiryu da Chuva. Faz muito tempo. O vento que rodopiava ao redor de Dragon se intensificou, transformando-se em lâminas afiadas que cortavam em direção a uma pilha de caixotes onde alguém poderia estar escondido. As caixas se desintegraram em pó, espalhadas pelo vento. Um clarão de luz verde interceptou as pás de vento, partindo-as em duas antes que pudessem atingir o alvo. A energia refletida atingiu a superfície do oceano, enviando ondas enormes contra o navio. Uma figura emergiu das sombras, trajando um cap de piloto e um casaco da marinha. Em sua mão, ele segurava o Meito Raiu. Ele havia recuperado sua espada durante o caos da batalha entre o demônio de asas negras e Kaido, escapando de Impel Down na confusão que se seguiu. Você costumava ser muito mais calmo, eu me lembro. Estou bastante surpreso em encontrá-lo. O homem que aspirava a se tornar almirante da frota, liderando o exército revolucionário, buscando derrubar o mesmo sistema ao qual você serviu. Shiryu deu um passo à frente, com o olhar fixo na figura encapuzada de Dragon. Karazu e Ivankov ficaram tensos, com as expressões endurecidas. Ex-chefe da guarda, qual é o seu propósito aqui? Por que se infiltrou em nosso navio? A voz amplificada de Karazu ecoou de sua máscara em forma de bico. Sem segundas intenções. Você viu como Magellan se recusou a me deixar massacrar aqueles malditos prisioneiros e me jogou no nível 6. Não tive escolha a não ser escapar com você. Não tenho intenção de passar o resto dos meus dias naquele abismo escuro. Shiryu ergueu as mãos em um gesto de rendição. Isso me parte o coração de verdade. Se não se importa, eu gostaria de me juntar à sua causa. Acho esse governo mundial corrupto totalmente repulsivo. Contanto que você não interfira no meu passatempo, acrescentou Shiryu com um brilho sinistro nos olhos. Seja servindo como guarda da marinha em Impel Down ou se juntando à tripulação do Barba Negra, seu objetivo final era satisfazer sua sede de sangue. Como fuzileiro naval, os piratas eram seus alvos. Como pirata, os fuzileiros navais se tornaram suas presas. Ou talvez, a partir do momento em que ele abraçou a pirataria, todos fora de sua tripulação fossem alvos legítimos. Não brinque. Você é o ex-chefe da guarda de Impel Down. Quem sabe se isso é uma armadilha, um plano para acabar com o exército revolucionário? Rugiu Ivankov. Vários prisioneiros que estavam sob os cuidados de Shiryu expressaram sua concordância com evidente desconfiança. Dragon, não concorde com isso. A voz de Karazu era baixa e urgente.
O exército revolucionário não podia se dar ao luxo de correr tal risco. É difícil ser uma boa pessoa hoje em dia. Eu era um guarda disfarçado. E você, Dragon? Não era um fuzileiro naval promissor, um candidato a almirante da frota? Você subiu ao posto mais alto, testemunhou os segredos mais obscuros do governo mundial. Como pôde simplesmente abandonar a glória que estava ao seu alcance? As palavras de Cheryl semearam dúvidas entre os fugitivos, que se voltaram para Dragon com desconfiança. Karazu e Ivankov os encararam. Controlem-se. Não se esqueçam, Dragon orquestrou essa fuga. Mas é verdade que Kizaru nos deixou ir. Isso parece ainda mais suspeito, argumentaram os prisioneiros. Karazu e Ivankov, conhecendo Dragon há anos, confiavam nele implicitamente. Impressionante, ex-chefe da guarda. Algumas palavras e você já semeou a discórdia entre nós. Vou permitir que se junte a você. Não restringirei suas atividades contanto que não prejudiquem vidas inocentes. A voz de Dragon permaneceu calma e firme durante todo o processo. Camaradas, embora o coração humano possa ser enganoso, o tempo revelará a verdade. Dúvidas são naturais, mas se dissiparão diante da realidade. O discurso apaixonado de Dragon acalmou suas preocupações. Ele confiava em Cheryl. Ambos haviam sido treinados por Zephyr. Cheryl era um mestre espadachim e possuía um conhecimento valioso dos segredos do governo mundial. Dragon não tinha motivos para recusar sua oferta. No fim das contas, ele estava confiante em sua capacidade de controlar Cheryl. Como líder do exército revolucionário, ele não hesitaria em eliminar qualquer ameaça, mesmo que viesse de dentro. Se Cheryl os traísse, ele seria tratado de forma rápida e decisiva. Todos esses anos, desperdiçados. Ivankov teve vontade de chorar. Ele havia passado mais de uma década vivendo uma vida de luxo e prazer em Impel Down, mas Cheryl, com sua recém-descoberta liberdade, provavelmente possuía informações muito mais valiosas. Uma onda de desespero o invadiu, mas Karazu ofereceu palavras de encorajamento. Não foi em vão. Você trouxe todos esses camaradas com você. Sem essa oportunidade, ele não teria se juntado a nós. A Grand Line vigia o amanhecer deste mundo. A Grand Line também conhece seu fim. Portanto, ela nos guia no caminho que devemos trilhar. Portanto, ela nos leva ao mundo certo. Dor e sofrimento, ela abrange tudo. Ela abrange tudo. A Grand Line vigia o amanhecer deste mundo. A Grand Line também conhece seu fim. Mesmo que eu desapareça deste mundo, a onisciente Grand Line me guiará. Não temerei, pois você está comigo. Não vacilarei, pois meus camaradas aguardam. Esta é a orientação do mar. Esta é a canção para os heróis caídos dos fuzileiros navais. Enquanto Dragon dava as boas-vindas a Cheryl no exército revolucionário e Karazu consolava Ivankov, uma canção melancólica e heroica, um requiem para as almas caídas, ecoou pelo ar. Eles se voltaram para a fonte da música. Os olhos deles se arregalaram de surpresa. É o ex-almirante e instrutor Zephyr. Ivankov ofegou com os olhos arregalados de descrença. O que esse gigante da marinha estava fazendo ali? Teria ele vindo para causar problemas? Os revolucionários ficaram tensos, as mãos instintivamente buscando as armas. Enquanto observavam com uma mistura de apreensão e confusão nos olhos, Zephyr, o ex-almirante, estava na proa de um navio da marinha, com 3 figuras atrás dele. 2 homens e uma mulher. Faz décadas, Dragon. Pensei que fossem os fuzileiros navais, mas é você. Zephyr sorriu com o cabelo roxo esvoaçando ao vento. Instrutor Zephyr. Dragon assentiu em saudação. Um silêncio atordoante pairou sobre os 2 navios. Ain Bins e os outros fuzileiros atrás de Zephyr ficaram chocados, com os olhos arregalados de descrença. Dragon, o líder do exército revolucionário, acabará de se dirigir a Zephyr como seu instrutor. O revolucionário mais enigmático e perigoso do mundo era o estudante de Zephyr. Você ainda se lembra de mim, Dragon? Pensei que tivesse se esquecido de mim, aquele que não conseguia nem proteger a própria família, quanto mais seus alunos. Nunca me esqueci do seu treinamento, instrutor Zephyr. Dragon respondeu calmamente. Mais de 30 anos atrás, um desiludido Zephyr, tendo se aposentado das linhas de frente, concordou, a pedido de seus amigos Garp e Sengoku e a pedido do almirante da frota Kong, em se tornar o instrutor-chefe da Academia da Marinha. Entre sua primeira turma de alunos estavam Sakazuki, de 23 anos, e Borsalino, de 26, futuros almirantes e figuras monstruosamente poderosas. E entre eles, havia um terceiro monstro, Monkey D. Dragon, filho do herói da Marinha. Por razões desconhecidas, Dragon havia deixado a Marinha e formado o Exército Revolucionário, uma força dedicada a derrubar o governo mundial. Suas ações foram consideradas traiçoeiras e sua influência, uma ameaça perigosa. Devido à sua linhagem como filho de um herói, o governo mundial suprimiu todas as informações sobre o passado de Dragon na Marinha. Àquela altura, poucos sabiam que o enigmático líder revolucionário havia sido um fuzileiro naval. Até mesmo Dragon, o estoico e enigmático líder do exército revolucionário, não pôde deixar de sentir uma pontada de nostalgia. Seu passado estava envolto em mistério, desconhecido até mesmo para seus camaradas mais próximos, Ivankov e Bartolomeu Kuma. Dentro das fileiras do exército revolucionário, seu líder, conhecido por seu planejamento meticuloso, determinação firme e ideais elevados, havia se tornado uma figura quase mítica. À medida que o choque inicial passava, os revolucionários começaram a aceitar a revelação. Peço desculpas, instrutor Zephyr. Não vi esperança nos fuzileiros navais. Quanto mais eu subia, mais corrupção eu testemunhava. Então fui embora, explicou Dragon. Você tinha razão. Você é mais forte do que eu. Você viu a verdade em apenas alguns anos, enquanto eu desperdicei décadas na marinha, cego pelos meus próprios ideais. Zephyr balançou a cabeça, com um sorriso amargo no rosto. Ele havia perdido toda a fé na marinha após a implementação do sistema Shichibukai. Legalizar a pirataria era uma abominação.
Ele jamais esqueceria a dor de perder sua família e alunos para piratas, os mesmos piratas que o governo mundial havia considerado recrutar como Shichibukais. Felizmente, eles abandonaram a ideia, pois a equipe existente estava lotada. Ele formou seus próprios Neomarines, caçando piratas sem piedade. O pirata que lhe tirara tudo não era mais uma ameaça. Ele havia retornado, atraído pelas notícias das ações de Yan e pela eliminação de vários Shichibukais, para observar a reação do governo mundial e da marinha. Ainda não é tarde demais, instrutor Zephyr. Dragon falou com convicção. Zephyr assentiu, e um entendimento silencioso se estabeleceu entre eles. O reencontro continuou por um tempo, uma troca silenciosa entre professor e aluno. Capítulo 112. Quartel-General da Marinha, Marineford. Dentro da sala de reuniões, uma discussão acalorada estava em andamento, com os eventos dos últimos 2 dias dominando a conversa. O confronto entre o braço direito do lendário rei dos piratas, Silvers Heilig, e o vice-almirante Yan, a captura dos 7 Shichibukais, Don Quixote do Flamingo, e o Leão Dourado Shiki, e a invasão de Impel Down por Kaido. O recém-nomeado Shichibukai, Ishu Fujitora, havia auxiliado na captura de Shiki e na defesa de Impel Down, demonstrando sua força de almirante e sua crença inabalável na justiça da marinha. Tudo parecia estar progredindo sem problemas. No entanto, esses eventos devastadores ocorreram em apenas 2 dias. Inicialmente, eles descartaram as ações de Kaido como mais uma de suas escapadas suicidas ou talvez um desejo de se reconectar com antigos companheiros. Entretanto, logo ficou claro que Doflamingo estava envolvido em uma aliança clandestina com o Imperador, o que levou à sua imediata expulsão dos 7 Shichibukais. Seu título e privilégios foram revogados. Ele havia sido nomeado para manter o equilíbrio entre os fuzileiros navais e os piratas, não para facilitar seu crescimento. Então veio a onda de choque e descrença. Qualquer um desses eventos teria sido suficiente para causar impacto no mundo todo, mas todos ocorreram no mesmo curto espaço de tempo. E no centro de tudo estava o diabo de asas negras, Yan, o homem que orquestrou esses eventos. Sua ascensão ao poder foi meteórica e imparável, superando até mesmo as figuras lendárias da era anterior, Gold Roger e Garp, o herói. O que há para esconder? Anunciamos que Kaido invadiu Impel Down, instigando uma revolta de prisioneiros, e executamos os perpetradores. Simples assim. O almirante Sakazuki, acainou com o rosto obscurecido por uma nuvem de fumaça de charuto que enchia metade da sala de reuniões, respondeu à pergunta de Sengoku. Muitos admiravam e temiam seu estilo implacável de justiça, sua crença inabalável em eliminar todas as ameaças, mesmo ao custo de danos colaterais. Afinal, até mesmo um único criminoso fugitivo poderia perturbar a paz do mundo. Revelar a verdade, embora potencialmente prejudicial, também mostraria a força dos fuzileiros navais e restauraria a ordem em Impel Down. Já que não podiam esconder, eles poderiam muito bem aceitar. Ele se tornou ridiculamente poderoso. Nem nós éramos tão fortes no nosso auge. O que será que o governo mundial pensa dele? Comentou Kuzan. Enquanto Momozagi, Shaton e vários outros oficiais estavam ausentes, Marineford ainda estava lotado de vice-almirantes e contra-almirantes. Até Garp estava presente. Borsalino, com o rosto contorcido num sorriso lascivo característico, cortava as unhas casualmente, aparentemente despreocupado. Virou-se para Momozagi. Gion-Chan, foi você quem o descobriu. Não sabe nada sobre o passado dele? Eu não. Momozagi balançou a cabeça. Ninguém ficou surpreso. Desde que entrou para a marinha, Yan praticamente ignorava ordens. Ele vagava livremente caçando piratas, e eles simplesmente presumiram que ele estava em missões de repressão prolongadas. Até então, suas ações não haviam se desviado dos objetivos gerais dos fuzileiros navais. Vamos deixar isso para lá. Esse assunto está resolvido. Agora precisamos discutir o cargo vago de Shichibukai e quem deve herdá-lo. A voz profunda e autoritária de Sengoku ecoou pela sala. Ele bateu com seu bastão cerimonial no caracol transponder, projetando imagens na tela. Vários cartazes de procurados de piratas famosos do Novo Mundo apareceram, rostos familiares a todos os presentes. Encorajo todos a expressarem suas opiniões. As figuras diante de Sengoku começaram a murmurar entre si. Haviam imponentes vice-almirantes gigantes e na vanguarda estavam Sakazuki, Borsalino, Garp e Momozagi. O ar se encheu de fumaça de charuto, criando uma atmosfera nebulosa. Um estranho poderia confundi-la com uma sessão de sauna para a elite da marinha. Vê e viu. Ouvi dizer que ele é filho do Barba Branca. Não sei se é verdade, mas ele certamente possui a força do Barba Branca em sua juventude. É por isso que o governo mundial colocou uma recompensa de 480 milhões de belis por sua cabeça. Se os rumores forem verdadeiros, provavelmente é ainda mais alto. Borsalino falou primeiro com um toque de admiração na voz. Buahaha. Pode ser verdade. Bakin e Barba Branca estavam no mesmo navio na juventude. Mesmo agora, ele está cercado por uma equipe de enfermeiras loiras com meias de oncinha. A risada estrondosa de Garp encheu a sala. Silêncio. A dura repreensão de Sengoku silenciou Garp que o encarou. Não deveríamos esperar o retorno de Zephyr e Yan antes de discutir isso? A decisão é sua ou dos 5 anciões? Diga-me, Sengoku. Você sabe o que vai acontecer se Vevil se tornar um Shichibukai. Seja ele realmente filho do Barba Branca ou não, o título por si só já tem peso, assim como a ligação de Bug com Roger. Que tipo de consequências isso terá? Insistiu Garp, com a voz mais alta a cada palavra. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Embora muitos compartilhassem o desdém de Garp pelo governo mundial, geralmente mantinham suas opiniões em segredo. Garp, no entanto, nunca se conteve. Ele rugiu em desaprovação, sua voz ecoando pela sala de reuniões.
Sengoku o encarou de volta. Então me diga o que devemos fazer. Se Dragon não tivesse intervindo e libertado a maioria dos prisioneiros de nível 6, incluindo aquele traiçoeiro Shiryu, estaríamos enfrentando uma guerra contra os 4 imperadores e o exército revolucionário. Entendo. Então, não só os 5 anciões, mas você também concorda com essa decisão. Parece que Zephyr está indo embora. Você escolheu Yan, mas tudo indica que ele é um homem de princípios inabaláveis. Por que mais ele eliminaria Moria, Crocodile e Doflamingo sem hesitar? Sengoku, você está sendo tolo. Fazer acordos com piratas fracos e acusá-los de traição é só uma desculpa. Você sabe por que o Dragon foi embora. Ele estava profundamente decepcionado com a marinha e o governo mundial. Ele costumava te admirar, ele se esforçou para se tornar almirante da frota. Garp argumentou. As intenções dos 5 anciões eram claras. Eles queriam descartar Zephyr, um homem que havia treinado inúmeros fuzileiros navais excepcionais, e criar outro cargo de Shichibukai. Se Zephyr não partisse, Vievil seria um candidato adequado. Yan, por outro lado, não discriminava com base na justiça percebida. Ele via todos os piratas como inimigos, um recurso valioso para o governo mundial. O governo mundial estava brincando com fogo, levando-se a um conflito que não poderia vencer. Yan não pouparia nenhum malfeitor, mas não faria mal a nenhum inocente, independentemente de sua filiação. O governo mundial, em sua presunção, acreditava que entendia Yan, mas estava redondamente enganado. Os 2 velhos amigos se encararam sem recuar. Ninguém ousou intervir, temendo sofrer danos colaterais. Finalmente foi Garp quem quebrou o silêncio. Independentemente dos motivos, Dragon havia se tornado o líder do exército revolucionário. Ele, por outro lado, havia se distanciado dos assuntos da marinha, deixando Sengoku para arcar com o fardo sozinho. Não levei em consideração seus sentimentos, disse Garp, com a voz carregada de arrependimento. Sengoku carregava um peso muito maior do que ele. Se Dragon ainda fosse um fuzileiro naval, a organização estaria prosperando. Ele e Sengoku provavelmente já teriam se aposentado, passando os dias se dedicando aos seus hobbies excêntricos. Zephyr Sensei retornou. Do lado de fora do quartel-general da marinha, uma comoção irrompeu. Zephyr, tendo concluído sua conversa com Dragon, havia chegado. Sua posição na marinha era igual à de Garp, Sengoku e Tsuru. Garp era o herói que encurralou Gold Roger, Sengoku o almirante da frota que trabalhava incansavelmente para manter a ordem, e Tsuru um conselheiro sábio e respeitado. Zephyr era um instrutor querido, tendo treinado mais da metade da atual força da marinha. Mesmo aqueles que não haviam sido seus alunos diretos se beneficiaram de sua orientação. Seus alunos mais famosos incluíam os atuais almirantes Somer, Ina e muitos outros. Ele era um homem de influência incomparável. Aibins Shuzo. Faz tempo. Vocês todos trabalharam duro. Os fuzileiros navais receberam o trio calorosamente. Shuzo, um braço longo, era um mestre dos 6 poderes. Beans, trajando trajes ninja, possuía a Mosa Mosa no Mi, que lhe permitia controlar a vida vegetal. Ain, com seu cabelo azul esvoaçante e olhos grandes e expressivos, era, ao lado de Tashiji, uma das estrelas em ascensão dos fuzileiros navais, e sua beleza cativava o coração de muitos. Onde está Sengoku? Zephyr perguntou a um fuzileiro naval próximo, com seu pesado braço direito mecânico. O moedor movido à pedra do mar criado pelos cientistas do laboratório de Vegapunk batendo contra o flanco. Ele havia substituído o braço perdido para Edward Vievil. O fuzileiro respondeu, ele está na sala de reuniões. Inicialmente, ele queria impedir que Zephyr o interrompesse, mas, considerando seu status, não havia ninguém que pudesse impedi-lo. Ele havia conquistado o direito de participar dessas discussões. Zephyr foi em direção à sala de reuniões, deixando Ain Beans e Shuzo para conversar com seus colegas fuzileiros navais. Ele praticamente chutou as portas da sala de reuniões. A sala estava mal iluminada para manter o foco, e ninguém percebeu sua chegada. Ele viu o cartaz ampliado de procurado de Vievil projetado na tela, claramente o principal candidato para a vaga de Shichibukai. Seu rosto se contorceu em uma careta. Seus olhos, escondidos atrás de óculos escuros, eram ilegíveis, uma mistura de emoções girando dentro dele. Traição, desgosto, decepção. Zephyr, exclamou Garp. Zephyr, você voltou. Devia ter nos avisado. Teríamos feito uma festa de boas-vindas. Disse Sengoku surpreso, sem compreender totalmente a gravidade da situação. Momozagi e os outros oficiais estavam preocupados, temendo um confronto entre seu amado instrutor e o almirante da frota. Sakazuki e Borsalino, no entanto, exibiam expressões divertidas. O evento principal havia chegado. O show estava prestes a começar. Talvez Sengoku finalmente renunciasse ao seu cargo. Ele era muito fraco, muito subserviente ao governo mundial. Sengoku, diga-me, você e os 5 anciões realmente pretendem nomear Vievil, o homem que assassinou minha esposa, meus filhos e meus alunos, como Shichibukai? A voz de Zephyr era baixa e perigosa, e seu braço, que moía a pedra do mar, batia com força contra a mesa diante da imagem projetada. O som ecoou pela sala, e os oficiais tremeram, com os corações batendo forte no peito. Zephyr, você sabe que Sengoku não concordaria com isso. Foi uma decisão dos 5 anciões. Sengoku está em uma posição difícil. Garp interveio rapidamente, o único corajoso o suficiente para falar. Ele gesticulou freneticamente em direção a Sengoku, instando-o a reconsiderar. Sengoku, no entanto, apenas assentiu. Embora eu discorde, esta decisão beneficia os fuzileiros navais. Pelo bem maior, precisamos fazer sacrifícios. Sinto muito, Zephyr. Os vice-almirantes e contra-almirantes presentes se prepararam para a explosão inevitável. Eles conheciam o passado trágico de Zephyr. Se Shiki era a figura mais trágica entre os piratas, Zephyr detinha esse título dentro da marinha.
Conhecido por sua misericórdia e sua recusa em matar, ele perdeu sua família e alunos para um pirata que mais tarde foi nomeado Shichibukai, a quem foi concedido o direito de saquear e pilhar. Ele deixou a marinha, mas continuou a caçar piratas, apenas para ser traído por seus próprios alunos, atraído para uma armadilha e deixado para morrer. Não importa mais. Esta não é a primeira vez que o governo mundial me prejudica. Quando o sistema de Shichibukais foi estabelecido, a maioria de nós se opôs, mas eles o implementaram mesmo assim. Agora, estão recrutando um pirata que massacrou fuzileiros navais. Este mundo não passa de um jogo para eles. A voz de Zephyr era calma, mas suas palavras transbordavam amargura e desilusão. Como dissera Dragon, percebera tarde demais que havia desperdiçado a vida servindo a marinha. De uma coisa você pode ter certeza. Eu não vou virar pirata. Aliás, acabei de conhecer o Dragon. Ele é um homem ambicioso, justo e excepcional. Tenha orgulho dele, Garp. Não preciso mais suportar esse fardo absurdo da justiça, declarou Zephyr. Se a criação do sistema de Shichibukais e a deserção de Dragon haviam semeado dúvidas, o recrutamento do homem que assassinara sua família e seus alunos, tudo em nome da justiça, havia destruído completamente sua fé. Dragon, rotulado como criminoso, estava lutando pela verdadeira justiça, uma justiça na qual valia a pena acreditar. Bru. Assim que Zephyr abriu a porta, pronto para sair da sala de reuniões, e talvez até do quartel-general da Marinha, o caracol transponder tocou, conectando-se à linha pública da sala de reuniões. Olá, quem é? Fale rápido, estou em reunião. Sengoku, ainda furioso, disparou para o interlocutor, mas foi recebido com uma voz calma e indiferente. É o Ian. Parece que você chegou bem na hora da sua reunião. Ian, você tem ideia da confusão que criou? Um veterano ilustre está prestes a deixar a marinha por sua causa. A raiva de Sengoku diminuiu um pouco, mas sua voz ainda estava carregada de irritação. Instrutor Zephyr? Perguntou Ian. Embora Zephyr fosse um instrutor muito respeitado, eles nunca se conheceram. E com sua força atual de nível Yonko, ele duvidava que alguém pudesse ser seu professor. Mesmo assim, ele se dirigiu a ele com respeito. Capítulo 113. A voz de Ian ecoou pela sala de conferências, silenciando os fuzileiros reunidos, com a presença tanto do instigador quanto do sujeito da discussão. A situação em torno do cargo vago de Shichibukai e seu controverso desafiante havia tomado um rumo interessante. Chega de papo furado, almirante da frota Sengoku. Você sabe tão bem quanto eu o quão dissimulado o governo mundial pode ser. Os prisioneiros em Impel Down merecem a punição, mas não são cobaias dos experimentos perversos do governo mundial. Eles são os verdadeiros responsáveis por essa bagunça. A voz de Ian, transmitida pelo caracol transponder, fez com que os rostos na sala se endurecessem. Seu garoto insolente. Você tem noção do que está dizendo? Sengoku rugiu enquanto Garp lutava para conter o riso. Zephyr, Akainu, Kizaru e os outros trocaram olhares cúmplices. O verdadeiro poder permitia que se falasse livremente, que se danassem as consequências. Neste mundo, a força era a verdade suprema. Não me faça rir. Ainda sou fuzileiro naval, então vou chamá-lo de almirante da frota. Você é um bom homem, Sengoku, mas é muito mole. Veja o que o governo mundial fez ao mundo. Quantos nobres exploram e oprimem o povo enquanto os piratas levam a culpa? Você sabe melhor do que ninguém. Chara, o incidente do Mar do Oeste. Esses eventos provam que eles não passam de tolos sedentos por poder. Seu desgraçado. Onde você está? Volte aqui e se explique. Sengoku berrou com o rosto vermelho de raiva. A nova geração estava se tornando cada vez mais descarada, sua força alimentando sua vaidade. Mary Geoise respondeu Ian calmamente. Um silêncio atordoante tomou conta da sala de conferências. Um único pensamento ecoou na mente de todos os presentes. Será que ele realmente invadiu o santuário dos dragões celestiais em um acesso de raiva? Não se preocupe. Estou apenas de passagem a caminho do novo mundo. Derrubar o governo mundial é um pouco prematuro. Ainda não sou forte o suficiente. Sengoku suspirou de alívio. Pelo menos o jovem vice-almirante não estava completamente cego pelo próprio poder. Ele conhecia seus limites, sabia quando esperar. No entanto, as próximas palavras de Ian o deixaram furioso. Almirante da frota Sengoku, tem uma pergunta para você. Quem são os piratas mais fortes do mundo? E qual era o propósito original da fundação dos 7 Shichibukais? Os piratas mais fortes. Sengoku ficou perplexo. Por que Ian faria uma pergunta tão básica, algo conhecido por todos os fuzileiros navais? Mesmo assim, ele respondeu. Os piratas mais fortes são os 4 imperadores, os governantes do Novo Mundo. São eles, Barba Branca, Kaido das Feras, Big Mom e Shanks. Suas tripulações controlam a segunda metade da Grand Line, criando um vácuo de poder que dificulta a atuação dos fuzileiros navais. Ainda não encontramos uma maneira de romper o domínio deles sobre o Novo Mundo. Os 7 Shichibukais são 7 piratas poderosos que receberam imunidade legal para saquear em troca de ajudar a marinha a manter o equilíbrio contra os 4 imperadores. Como vocês sabem, a marinha só consegue lidar com 2 imperadores ao mesmo tempo. Os Shichibukais agem como um impedimento ou uma proteção necessária. É por isso que precisamos deles. Sengoku explicou, recitando informações conhecidas por todos os fuzileiros navais. Enquanto falava, um pensamento arrepiante começou a se formar em sua mente, uma possibilidade que ele não ousara considerar. Uma expressão de descrença se espalhou por seu rosto. Os outros fuzileiros, inicialmente confusos com as perguntas de Ian, agora refletiam o horror crescente de Sengoku. Até Garp e Zephyr encaravam o caracol transponder em silêncio, atordoados. Seria ótimo. Então zarparei e farei uma visita a esses supostos imperadores. Isso deve poupar os fuzileiros navais do trabalho de encontrar novos candidatos a Shichibukai. A voz de Ian era casual, como se estivesse falando de uma ida ao mercado. Aquelas palavras aparentemente inócuas atingiram os fuzileiros reunidos como um raio.
Seus ouvidos zumbiam e eles lutavam para compreender o que acabavam de ouvir. Trocaram olhares perplexos com os olhos arregalados de descrença. Visitar os imperadores? Até os almirantes Akainu, Kizaru e Aokiji, junto com Sengoku, Garp e Zephyr, ficaram atordoados. Embora estivessem entre os indivíduos mais fortes do mundo, desafiar um Yonkou não era uma decisão tomada de ânimo leve. Exigia planejamento cuidadoso, manobras estratégicas e uma boa dose de cautela. Na história original, os fuzileiros navais mobilizaram toda a sua força, incluindo os Shichibukais, para confrontar Barba Branca. Isso demonstrava a imensa ameaça representada pelos Yonkou. No entanto, Yan falava da visita como se fosse um passeio casual. Será que ele realmente entendia o que estava sugerindo? Kizaru, sem seu comportamento descontraído de sempre, piscou espantado. Ele está brincando, né? Visitar os imperadores? Isso é assustador. Um pouco menos assustador do que derrubar o governo mundial, mas ainda assim, ele não pode estar falando sério. Até a indiferença característica de Kizaru havia evaporado, substituída por um choque genuíno. Ei, Yan, você está louco? Você pode ter repelido Kaido, mas foi um golpe de sorte. Ele estava enfrentando 4 oponentes de nível almirante. Você é Borsalino, Ishu e Magellan. Ele teve que recuar. Volte aqui, seu idiota. Garp agarrou o caracol transponder, sua voz carregada de preocupação. Ele respirou fundo, sua expressão endurecendo. Visitar os imperadores? O que ele estava pensando? E pelo que parecia, ele não estava planejando atingir apenas um, mas todos os 4 governantes do Novo Mundo. Nem mesmo um almirante faria uma afirmação tão imprudente. Aventurar-se sozinho no território de um Yonkou era suicídio. Toda a força da marinha evitou ativamente conflitos com os imperadores. Mesmo quando os confrontos eram inevitáveis, raramente alcançavam algo significativo. Enfrentar um Yonkou exigia o poder combinado de pelo menos 2 almirantes, deixando Marineford vulnerável. Se um louco como Kaido decidisse atacar novamente, seria um desastre. No entanto, Yan planejava enfrentá-lo sozinho. Ou ele estava extremamente confiante em suas habilidades, ou completamente louco. O silêncio caiu sobre a sala de conferências mais uma vez. Um Yonkou não era apenas um indivíduo poderoso, mas o líder de uma organização vasta e formidável. Desafiar uma tripulação inteira sozinho era ridículo. Embora Yan tivesse demonstrado uma força incrível, mesmo que pudesse se igualar a um Yonkou, o que dizer de seus comandantes e subordinados? Minha justiça é proteger os inocentes e punir os perversos, independentemente da afiliação. Se eu tiver que abandonar um princípio tão simples, então, por meio deste, renuncio à marinha e reivindico oficialmente o título de Shichibukai. O instrutor Zephyr dedicou a vida aos fuzileiros navais. Você suporta vê-lo abandonado e esquecido? As ações de Yan aceleraram a linha do tempo. Ele desprezava a hipocrisia e a injustiça e não ficaria de braços cruzados enquanto homens bons eram injustiçados. O vice-almirante Yan é forte, mas isso é excesso de confiança, não é? Murmurou um vice-almirante da marinha, com a voz carregada de descrença. Ele estava entre aqueles que duvidavam das habilidades de Yan, mas seu histórico falava por si. Sengoku-san, devemos detê-lo? Perguntou Kizaru, seu tom brincalhão de sempre substituído por uma preocupação genuína. Não há muitos que se igualem à sua força. Mas se ele entrar em confronto com o Yonkou, ganhe ou perca, o mundo será lançado no caos. Pode ser um desastre. A atmosfera na sala estava tensa. O rosto de Sengoku estava sombrio, perdido em pensamentos. De repente, Garp caiu na gargalhada, sua voz estrondosa ecoando pela sala. Ha ha ha. Esse Yan, ele tem coragem. Eu gosto dele. Apesar do tom jovial, seu riso continha um tom de preocupação. Ele balançou a cabeça e se virou para Zephyr. Nós, veteranos, ainda estamos na ativa. Não é a vez dos novatos entrarem em ação. Zephyr, vamos colocar o papo em dia no caminho. Acabei de voltar e agora estou de partida. Zephyr assentiu, seguindo Garp para fora da sala. Sengoku surpreendentemente não os repreendeu. Permaneceu parado ali com o rosto sério. Após um longo silêncio, respirou fundo e se dirigiu aos fuzileiros restantes. Dispensado. Com aqueles 2 velhotes cuidando dele, ele vai ficar bem mesmo se perder. Avise os fuzileiros navais no Novo Mundo para preparar uma operação de resgate. Ele também tinha um fio de esperança. Com a força combinada de Garp, Yan e Zephyr, talvez eles pudessem de fato derrotar uma equipe Yonkou. As chances eram mínimas, mas não impossíveis. A força de um Yonkou não residia apenas em seu próprio poder, mas também na vastidão de sua tripulação e na força de seus comandantes. Ele deixou outra ordem sem ser dita. Prepare-se para eliminar uma tripulação Yonkou. Os fuzileiros estavam dispersos, com suas forças distribuídas pelos 4 mares. Eles não podiam se dar ao luxo de outro conflito de larga escala. Sengoku retornou ao seu escritório e pegou o caracol transponder em sua mesa. Descou o número dos 5 anciões, a autoridade máxima do governo mundial. Aqui é o almirante da frota Sengoku. Tem uma situação para relatar. Ele explicou rapidamente a situação. Os eventos haviam fugido ao seu controle. Qualquer coisa que envolvesse um Yonkou estava além da sua autoridade para lidar sozinho. Na história original, o ataque dos fuzileiros navais à Barba Branca havia sido aprovado pelo governo mundial. Os Shichibukais também participaram da guerra de Marineford. Os fuzileiros navais não tinham autoridade para comandar os Shichibukais. Somente o governo mundial poderia fazê-lo. O silêncio pairava pesado do outro lado da linha. Após uma longa pausa, uma voz rouca falou. Observe e espere. Governo mundial. O escritório dos 5 anciãos. Um salão espaçoso, mais que um escritório, estava mobiliado com sofás elegantes. Os 5 anciãos, alguns sentados, outros em pé, estavam envolvidos em uma discussão. Que ele desafie os imperadores. Ganhe ou perca, isso nos beneficia.
Se ele conseguir derrotar um Yonkou, mesmo que custe a própria vida, seria o resultado ideal. Mesmo que ele só consiga enfraquecer severamente uma equipe Yonko, já seria uma vantagem significativa. Estávamos nos perguntando como lidar com ele, e agora ele nos apresentou uma solução. De fato, arrogância juvenil, esta é a nossa chance de eliminar um Yonkou. Os 5 anciões discutiam entre si, com expressões bem menos preocupadas que as de Sengoku. Pareciam quase relaxados. Aos olhos deles, embora Yan fosse poderoso, talvez até mais forte que Akainu, ele ainda enfrentava uma tripulação inteira de Yonkou. Até mesmo Kizaru, com sua Akuma no Mi do tipo Logia, teria dificuldade para escapar ileso. Uma tripulação Yonkou não se resumia apenas à força do imperador. Seus comandantes também possuíam habilidades formidáveis e muitas vezes imprevisíveis. Desafiar uma tripulação Yonkou sozinho era praticamente uma missão suicida. A notícia de que um vice-almirante da marinha planejava visitar os 4 imperadores se espalhou como fogo pela Grand Line. Nem Sengoku conseguiu conter. O quartel-general da marinha não abrigava apenas inúmeros fuzileiros navais, mas também suas famílias. Provavelmente havia espiões e informantes de várias facções, incluindo o exército revolucionário, espreitando dentro de seus muros. À medida que a notícia se espalhava, o mundo inteiro explodiu em um frenesi de especulações. Risadas zombeteiras e descrença ecoaram pela Grand Line, especialmente no Novo Mundo. Muitos descartaram isso como uma piada, uma ostentação tola. No entanto, considerando o histórico de Yan, suas vitórias contra Shichibukais e sua repulsa por Kaido, talvez não fosse tão absurdo assim. Tashiji estava ao lado de Yan com uma expressão resoluta. Ela havia escolhido segui-lo, pronta para obedecer a todos os seus comandos. Yan sorriu para ela. Alguém pensa em me acompanhar nessa missão suicida? Tashiji piscou surpresa com o tom brincalhão dele. Suas palavras, no entanto, aliviaram sua ansiedade. Ela endireitou a postura e respondeu com uma expressão séria. Nenhuma, senhor. O senhor é meu superior e seguirei suas ordens, sejam elas quais forem. Seja honesto. O rosto de Yan endureceu, suas feições demoníacas intimidantes. Bem, eu só tenho um pressentimento, de que não vou morrer se te seguir. Tashiji tossiu, com um sorriso genuíno nos lábios. Entendo. Yan voltou a olhar para o vasto oceano, com os olhos cheios de uma expressão indecifrável. Após um momento de silêncio, voltou-se para Tashiji. Qual imperador está mais próximo? Big Mom. Ela está na ilha Whole Cake, no Novo Mundo, respondeu Tashiji. Os fuzileiros navais possuíam informações detalhadas sobre os territórios controlados pelos Yonkou. Na história original, depois que os Chapéus de Palha deixaram a Ilha dos Homens-Peixe, eles encontraram Doflamingo, depois Big Mom e finalmente Kaido. Inicialmente ele presumiu que fosse apenas uma questão de conveniência da trama, relacionada às respectivas histórias de Momonosuke e Sanji. Mas agora parecia haver um elemento estratégico na jornada deles. Então, vamos começar por aí. Yan sentiu com os olhos fixos na Yonko que dera à luz uma tripulação pirata inteira através de sua dinâmica familiar única. Mesmo que sua força atual superasse ligeiramente a de um Yonkou, enfrentar uma tripulação inteira seria desafiador. Sem as frutas Smile, ele não poderia ir a Dressrosa para verificar sua teoria. Ele teria que testar sua hipótese na Big Mom, a mais fraca dos Yonkou, cujos poderes também estavam relacionados às almas. Ele esperava que fosse útil. Capítulo 114. Skipieia e a Ilha dos Homens-Peixe possuíam uma qualidade onírica, enquanto Dressrosa e Totoland lembravam contos de fadas, com brinquedos falantes e comida senciente. Agora, com a família do Flamingo capturada e a fábrica Smile tomada pelo King, as frutas do diabo artificiais não eram mais uma preocupação. Os brinquedos e os cidadãos de Dressrosa haviam voltado ao normal, então não havia necessidade de visitá-los. Assim, ele voltou sua atenção para Totoland da Big Mom. Vamos! Não precisamos mais suportar o peso da suposta justiça. E este casaco de vice-almirante já serviu ao seu propósito, declarou Yan, tirando o casaco da marinha enquanto caminhava pela passagem de Mary Geoise. A vestimenta se dissolveu em partículas espirituais, absorvidas por seu corpo, simbolizando seu completo abandono de sua identidade de fuzileiro naval. Ele agora era oficialmente um dos 7 Shichibukais, seu codinome, Demônio de Asas Negras. Embora estivesse apenas de passagem, ele podia sentir claramente uma concentração de almas em algum lugar dentro de Mary Geoise, um lugar onde escravos eram mantidos e abusados para seu divertimento. Era o verdadeiro inferno deste mundo. Ele visitaria aquele lugar eventualmente, e quando o fizesse, aqueles parasitas seriam erradicados. Ele também se perguntava qual seria sua recompensa se tivesse uma. Não era impossível. Tanto ele quanto Fugitora não tinham nenhuma recompensa, já que suas ações se concentravam principalmente em eliminar piratas, sem nenhum outro crime significativo em seus registros. Mas no futuro, ele sem dúvida desafiaria o governo mundial, e sua recompensa provavelmente ultrapassaria os 4 bilhões de Dragon, Kaido e Big Mom, ultrapassando até mesmo 5 bilhões de Barba Branca e Roger. Seguindo o conselho de Yan, Fugitora permaneceu em Impel Down para ajudar Magellan a reconstruir a prisão subaquática. Sua Zushi no Mi seria inestimável nos esforços de reconstrução. Em seu tempo livre, Fugitora podia visitar Hylig no arquipélago de Sabaldi ou até mesmo conversar com Sengoku no quartel-general da marinha, já que sua presença em Impel Down não atrapalhava sua mobilidade. Quanto aos oficiais da família do Flamingo, cada um possuindo formidáveis habilidades de Akuma no Mi, Yan havia se apropriado de seus poderes. A Ishi no Mi de Pika, a Tom no Mi de Machize, a Pamu no Mi de Gladius. De certa forma, a habilidade de Gladius era ainda mais potente que aquilo no Mi de Gen. E então, ele as absorveu sem hesitar.
A Tonton no Mi, combinada com a Quilo no Mi, amplificaram a manipulação do peso a níveis assustadores. A Pamu Pamu no Mi, fundida com a Bomu Bomu no Mi, aumenta o poder explosivo. A Ishi Ishi no Mi e a Suna Suna no Mi se transformaram em uma nova habilidade, permitindo que ele manipulasse areia e pedras. A Yuki Yuki no Mi de Monet, a fruta da neve neve, era considerada uma versão mais fraca da Yi Yi no Mi de Kuzan, capaz apenas de produzir neve. No entanto, ele acreditava que com um maior desenvolvimento, especialmente em temperaturas suficientemente baixas, seu poder poderia rivalizar até mesmo com o de Kuzan. A expressão de Tashiji endureceu ligeiramente enquanto ela se dirigia cautelosamente a Yan, ainda se adaptando ao seu novo status. Um vice-almirante, quer dizer, Yan, você vai mesmo derrubar o governo mundial? O que você acha? Yan se virou para ela com um leve sorriso nos lábios. Ou você acredita que esses parasitas devem continuar a controlar este mundo caótico? O governo deles só traz sofrimento e injustiça. O rosto de Tashiji corou levemente enquanto ela baixava o olhar. Claro que não. Capitão Yan. Tashiji piscou, um lampejo de hesitação cruzando seu rosto, antes de se transformar em uma determinação férrea. Ela havia tomado sua decisão e o seguiria, não importando as consequências, mesmo que isso significasse a morte. Além disso, com a força e a natureza enigmática de Yan, mesmo que ele não conseguisse derrotar um grupo Yonko, ele certamente conseguiria escapar ileso. Sengoku deve estar arrependido de não ter me mandado para o campo de treinamento de novatos para uma doutrinação sobre justiça quando entrei. Yan riu, zombando da adesão de Sengoku à ideologia da marinha. Se ele tivesse sido enviado para o campo de treinamento, poderia até ter feito uma lavagem cerebral nos recrutas para que desertassem declarando: para o inferno com sua justiça absurda e hipócrita. Deixe que outra pessoa carregue esse fardo. O Novo Mundo, a segunda metade da Grand Line. Este era o território da Big Mom, com a ilha Whole Cake no centro, cercada por 35 ilhas, cada uma governada por um ministro. O sonho da Big Mom, ou melhor, a ambição de Charlotte Linlin, era criar uma utopia onde todas as raças pudessem coexistir pacificamente. A terra de Toto ostentava a maior diversidade de qualquer nação do mundo. Humanos, homens peixe, tritões, mins, pescoços de cobra, braços longos, pernas longas, anões e até mesmo a tribo dos 3 olhos. Sob o olhar atento da Big Mom, Toto Land desfrutou de uma era de paz sem precedentes. Seus cidadãos, desde que pagassem o tributo da vida, viviam sem medo de guerra ou conflito. No entanto, essa paz, que perdurara por décadas, estava prestes a ser quebrada. Na ilha Whole Cake, Charlotte Linlin, uma dos 4 imperadores, a única mulher entre eles, estava sentada se deliciando com um doce. Mamãe, mamãe, algo aconteceu. Uma criatura estranha, parecida com uma boneca, saltou em sua direção, com a voz carregada de urgência. O que foi? Por que você está tão nervosa? A Big Mom parecia estar de bom humor, embora sua aparência, mesmo sorrindo, fosse inquietante. O soldado de xadrez entregou seu relatório. Os olhos da Big Mom se estreitaram e ela caiu na gargalhada, a voz carregada de desdém. Visitando um Yonko? Ele acha que é alguém especial? Um garoto metido à besta que conseguiu um empate contra Mihawk, derrotou alguns fracassados e assustou Kaido com a ajuda de alguns almirantes? Ele acha que está no meu nível? Apesar de suas palavras, seu tom carecia de raiva genuína, substituída por desprezo e divertimento. Os fuzileiros navais estão realmente se tornando patéticos. Ela conquistara seu título por meio de inúmeras batalhas, derramamento de sangue e sacrifícios. Os fuzileiros navais pouco lhe importavam. Dentro de seu território na ilha Whole Cake, ela não temia ninguém. Como Yonkou, seu único objetivo era derrotar os outros imperadores, chegar a Laug Tale e reivindicar o título de rei dos piratas. Certa vez, ela considerou recrutar Yan, chegando a lhe oferecer a mão de uma de suas filhas. Mas esses pensamentos se foram. Ele havia escolhido se tornar um fuzileiro naval para enfrentá-la. Mas mamãe, ele já está no Novo Mundo. Parece que o alvo dele somos nós. O soldado de xadrez gaguejou, sua voz cortada ao ser agarrado e jogado para o lado. Chega de tagarelice. Quem silenciou o soldado foi Charlotte Cracker, o 10º filho da Big Mom e um dos comandantes doces, cuja recompensa era de impressionantes 860 milhões de belis. Cracker, depois de descartar o soldado de xadrez, virou-se para Big Mom com um sorriso. Mamãe, deixa isso comigo. Os relatos podem estar exagerados. Aproveite sua sobremesa. A Big Mom recostou-se na cadeira, continuando a comer seu doce. Ela deu uma resposta evasiva para Cracker antes de acrescentar: leve o Smooth com você. Lidar com um garoto que se acha demais dificilmente requer 2 comandantes doces. Além disso, ele ainda é um fuzileiro naval. Expulsá-lo deve ser suficiente. Exatamente. Deixe claro que ele nunca mais ousará me desafiar. O rosto da Big Mom se contorceu num sorriso selvagem. Deixe comigo, mamãe. Cracker pendurou a espada no ombro, com um sorriso confiante no rosto enquanto se virava e ia embora. Um almirante não conseguia derrotar um Yonkou, mas conseguia escapar. 2 almirantes, no entanto, conseguiam a vitória. O mesmo se aplicava aos comandantes Yonkou e aos grandes astros. Era difícil dizer quem era mais forte, um comandante, uma calamidade, um comandante doce ou um Shichibukai. Foi justamente por isso que, para manter o equilíbrio contra os 4 imperadores, o governo mundial precisava dos 7 Shichibukais. Juntos, eles representavam uma força comparável a uma única tripulação Yonko, permitindo que os fuzileiros navais enfrentassem 2 imperadores simultaneamente. Enfrentar 3, no entanto, resultaria em derrota certa. Pelo menos os relatos das vitórias de Yan contra os Shichibukais eram críveis. E dentro do território da Big Mom, com acesso aos seus poderosos companheiros, ele poderia realmente ter uma chance. O Novo Mundo, fora do território da Big Mom, Toto Land.
Capitão Ian, estamos nos aproximando do território da Big Mom. Vamos mesmo entrar? Tashigi, pilotando um pequeno veleiro sem identificação que haviam tomado de piratas, sentiu uma gota de suor escorrer pela testa ao se dirigir a Ian, que estava na proa, com seu casaco branco esvoaçando ao vento. Ele estava incrivelmente bonito. Ela se sentiu um pouco tonta. A toda velocidade, respondeu Ian calmamente, com o olhar fixo no horizonte e um leve sorriso nos lábios. Chegamos até aqui. Seria rude não prestarmos nossas homenagens. Apesar do receio de entrar no território de um Yonkou, ela confiava em Ian implicitamente. Eles haviam tomado a decisão e não havia como voltar atrás. Respirando fundo, ela conduziu o navio em direção a Totoland. Antes mesmo de chegarem à primeira ilha, um grande navio com a insígnia dos piratas da Big Mom surgiu no horizonte. Era uma embarcação enorme, comparável em tamanho a um navio de guerra da marinha, embora seu design fosse bizarro, lembrando um bolo gigante. A expressão de Tashigi endureceu ao ver o navio se aproximando. Eles sabiam que estávamos chegando. Estavam preparados. Nem pisamos na primeira ilha e eles já enviaram uma força de interceptação. Isso é. Os olhos de Ian se arregalaram ao reconhecer a figura em pé no convés do navio que se aproximava. Um homem alto e imponente com um capacete estilo moicano, um longo bigode preto e uma espada na mão. A figura era inconfundível. Tendo como alvo os piratas da Big Mom, Ian se familiarizou com seus principais membros. Tashigi também reconheceu a figura, com a respiração presa na garganta. Charlotte Cracker, 10º filho da Big Mom, um dos comandantes doces. Sua recompensa é de 860 milhões de belis. Como encontramos alguém como ele tão cedo? Piratas com recompensas superiores a 100 milhões já eram oponentes formidáveis, normalmente exigindo oficiais da marinha com patente de capitão ou superior para serem capturados. Piratas com recompensas acima de 300 milhões eram raros na primeira metade da Grand Line, e até mesmo os vice-almirantes tinham dificuldades contra eles. Quanto aos piratas com recompensas superiores a 500 milhões, quanto mais a 800 milhões, eram figuras lendárias, com nomes que inspiravam medo e admiração. Só a recompensa de Cracker era suficiente para gelar o sangue. Ei. Interessante. Só vocês dois? A figura imponente no convés do navio pirata soltou uma risada zombeteira, a voz transbordando vaidade. Os fuzileiros navais têm tanto medo de perder homens que enviaram apenas 2 para a morte? Que decepcionante. As palavras de Cracker estavam impregnadas de desprezo e ridículo. Para piratas poderosos, especialmente aqueles com recompensas superiores a 100 milhões, o medo era um conceito estranho. Eles não recuariam nem diante de um almirante da marinha. Piratas com recompensas acima de 300 ou 500 milhões eram praticamente intocáveis, vivendo sob suas próprias regras. Embora Cracker soubesse da reputação de Ian, tal informação pouco lhe importava. Mesmo que o próprio almirante da frota estivesse diante dele, ele não hesitaria em lutar. O pequeno veleiro de Ian e o navio pirata de Cracker se aproximaram, manobrando cuidadosamente para evitar uma colisão. Graças à Fuva no Mi, Ian podia manipular o peso do navio, permitindo maior manobrabilidade mesmo no clima traiçoeiro do Novo Mundo. Antes que os dois navios pudessem se alinhar completamente, a figura bigoduda no navio de Cracker saltou no ar, pousando graciosamente no navio de Ian. Charlotte Cracker, uma das comandantes doces dos piratas da Big Mom, portadora da fruta biscoito. Presumo que esta não seja a sua verdadeira forma? Cracker preferiu se esconder dentro de uma armadura de biscoito. O rosto em seu cartaz de procurado não era o seu. Capítulo 115. Parece que os chamados imperadores do mar não me levam a sério, disse Ian, com seu casaco branco esvoaçando ao vento e uma expressão fria no rosto enquanto se dirigia a Cracker. A mão direita de Ian estalou com eletricidade. Antes que Cracker pudesse reagir, uma explosão devastadora de relâmpagos e força explosiva o atingiu. Os olhos de Cracker se arregalaram em choque quando o ataque o lançou para trás, com sangue espirrando pelo ar. O som nauseante de ossos quebrando ecoou enquanto ele ficava sem fala. Em um instante, ele era um projétil cruzando o céu, um arco carmesim contra o fundo azul, antes de despencar no oceano distante. O silêncio se instalou na cena. Os piratas olharam incrédulos com os olhos arregalados de choque. Uma das comandantes doces, uma alta executiva dos piratas da Big Mom, Charlotte Cracker, com uma recompensa superior a 800 milhões de belis, tinha acabado de ser obliterada. Cracker chegou a entrar em confronto com almirantes da marinha. No entanto, foi derrotado por um único golpe de Ian. Era impensável. Como alguém poderia ser tão poderoso? Enquanto observavam em silêncio e atordoamento, o corpo de Cracker finalmente desapareceu sob as ondas, engolido pelo vasto oceano. Ian nem sequer olhou para o comandante doce caído. Eles navegavam pela Totoland, território da Big Mom, aproximando-se da ilha Whole Cake, o coração de seu domínio. Tashigi pilotava o navio pelas águas bizarras. Chamá-las de mar era um equívoco. A água era de um roxo vibrante como suco de uva, estendendo-se até onde a vista alcançava, com uma aparência enjoativamente doce. O mar é suco. Este lugar é incrível, exclamou Tashigi, maravilhada com a visão estranha. Ela nunca tinha visto nada parecido. Até o Ian ficou intrigado. Parece que quase todo usuário de Akuma no Mi dos piratas da Big Mom tem um poder relacionado à comida, não é? Creme, suco. Não temos informações detalhadas, mas a maioria das informações que reunimos até agora sugere que é esse o caso, respondeu Tashigi suavemente, ficando ao lado dele. Ian assentiu com um brilho de interesse nos olhos. À medida que continuavam navegando, o mar mudou de cor mais uma vez, transformando-se de um suco roxo em um xarope espesso e dourado. Eles haviam chegado ao Mar Doce, aproximando-se da ilha Whole Cake.
O xarope viscoso retardou consideravelmente seu progresso. Ian não estava com pressa. Ele estava aproveitando a oportunidade para capturar e examinar vários Omis de cada ilha por onde passavam. Esses eram os seres artificiais criados pela Soru Soru no Mi da Big Mom, imbuídos de fragmentos de almas. Essa habilidade peculiar podia conceder consciência a objetos inanimados, transformando-os em seres antropomórficos. Ian não havia se esquecido da Akuma no Mi da Big Mom. Estava em sua lista de alvos há algum tempo. Foi por isso que ele havia mirado em Brook, com sua Yumi Yumi no Mi, e Perona, com sua Oru Oru no Mi, lá no Triângulo Floriano. No entanto, seus poderes provaram ser de pouca utilidade para ele. Por favor, não me mate. Sou apenas um pobre bolinho. Não me coma. Por favor, me poupe. Vários Omis baseados em comida imploraram por suas vidas, suas expressões transmitiam medo genuíno. Interessante. Parecem doces comuns, mas possuem emoções e fala humanas. Ian examinou os Omis com curiosidade antes de usar sua absorção de alma para devorar suas almas. Suas almas foram devoradas por Ian, revertendo-as à comida comum. Sem que ninguém percebesse, Ian também usou sua habilidade fruta flutuante para envolver cada ilha por onde passavam. Totoland consistia em 34 ilhas, cada uma com tema de uma comida diferente, com a ilha Whole Cake no centro. Como eram relativamente pequenas, não maiores que uma cidade de médio porte, ele podia controlá-las facilmente. Este foi o presente dele para Big Mom. Aquele cara. Não, não pode ser. Como isso é possível? Um dos piratas encarou Ian com a voz trêmula. Gotas de suor se formaram em sua testa. Você não acha que aquele cara parece? Agora que você mencionou, ele parece familiar. Os outros piratas ao redor dele voltaram sua atenção para Ian. Seus olhos se arregalaram de descrença ao se darem conta de que o reconhecimento havia chegado. Não tinham considerado isso antes, pois parecia impossível. Um vice-almirante da Marinha. Muitos que não haviam notado Ian antes agora o encaravam, com expressões que iam da confusão ao choque e ao horror. Suor frio escorria pela testa. Apenas alguns que não conheciam sua aparência permaneceram perplexos. Isso é, agora me lembro. Isso é, o demônio de asas negras. O nome pairou no ar, silenciando a multidão. Mesmo aqueles que não o reconheceram já tinham ouvido falar do demônio de asas negras. Seu nome ecoava por toda a Grand Line recentemente, um vice-almirante da Marinha. O homem que derrotou vários Shichibukais e piratas lendários, chegando a enfrentar Kaido das Feras. Mesmo sem seu casaco da Marinha, seu traje branco, sua máscara demoníaca e suas marcas em forma de lágrima eram inconfundíveis. O demônio de asas negras. Caramba! Como isso é possível? Um vice-almirante da Marinha. Isso é uma emboscada? Os fuzileiros navais estão planejando uma guerra contra a Big Mom? O pânico se espalhou pela multidão. Ninguém queria ser pego no fogo cruzado de uma guerra entre os fuzileiros navais e um Yonko. Isso não era brincadeira. Ilha Whole Cake, Cidade Doce. A Big Mom, Charlotte Linlin, estava realizando seu chá da tarde. Era uma cena bizarra, a comida na mesa, incluindo vários doces, pulando e tagarelando como criaturas vivas. Creme? Certo. Fruta? Certo. Criaturas estranhas e humanos comuns cercaram a Big Mom. Mamãe, os outros 3 comandantes doces chegaram. Estamos só esperando o Cracker. Mamamama, já faz um tempo que os 4 não ficam juntos. O Cracker ainda não voltou? Os olhos da Big Mom se estreitaram, uma sombra de preocupação cruzou seu rosto. Ela tinha um mau pressentimento. Cracker era seu 10º filho, um de seus doces comandantes. Ele conseguia se virar até contra um almirante da Marinha, especialmente dentro de seu território, a Totoland. Afugentar um único vice-almirante não deveria ser um problema. Lidar com um único vice-almirante não deveria levar tanto tempo. Quando ele ficou tão lento? Smoot, outra comandante doce, com uma recompensa de 932 milhões de belis, ainda maior que a de Cracker, aproximou-se, carregando-a graciosamente com suas longas pernas. O Cracker-sama deve voltar logo. Ele é um dos nossos comandantes doces. Lidar com um vice-almirante deve ser moleza. De fato, os outros ministros concordaram, e suas palavras acalmaram as preocupações da Big Mom. Era estranho que ele não tivesse retornado nem enviado nenhuma mensagem, mas a possibilidade de um acidente parecia remota. No entanto, no instante seguinte, uma comoção irrompeu à distância. A comoção se espalhou rapidamente, chegando aos ouvidos da Big Mom, as palavras carregadas de choque e descrença. Mamãe, Cracker-sama. Ele foi derrotado. O mensageiro ofegante cambaleou diante da Big Mom, caindo de joelhos com o rosto pálido de medo. O que você disse? À borda da ilha Whole Cake. Todos os piratas da Big Mom se reuniram, cercando sua capitã, Charlotte Linlin. Chegamos, mamãe. Totoland estava sob vigilância constante, tanto acima quanto abaixo do mar. O curso do navio de Ian era monitorado de perto e reportado a Big Mom. Ele realmente veio. O demônio de asas negras. A Big Mom levantou a cabeça lentamente, com uma expressão arrepiante no rosto, causando arrepios em todos ao seu redor. Um dos ministros ao lado dela engoliu em seco, nervoso. Mamãe está brava. Nem mesmo os fuzileiros navais seriam poupados. Vamos entrar em guerra com o quartel-general dos fuzileiros navais? Vários ministros cochichavam entre si com expressões sombrias. Mesmo que ele tivesse derrotado um comandante doce e vários Shichibukais, aventurar-se no território da Big Mom era suicídio. Eles tinham 3 comandantes doces e a própria Big Mom. O que os preocupava eram as possíveis consequências. Será que o quartel-general da Marinha retaliaria pela morte de Ian, transformando o conflito em uma guerra total entre os fuzileiros navais e um Yonkou? Seria um desastre. O pequeno navio de Ian atracou na orla da ilha Whole Cake. Ele ficou na proa, com o olhar fixo na ilha e nos piratas da Big Mom reunidos. Tashiji respirou fundo. Eles finalmente haviam chegado. Um enorme exército de piratas se estendia à frente deles, um mar de rostos, sem as fileiras organizadas dos fuzileiros navais.
mas sua força numérica e aura ameaçadora eram avassaladoras. Para fazer parte de uma tripulação Yonkou, era preciso ser excepcionalmente forte. Cada um desses piratas podia causar estragos nos 4 mares e até mesmo na primeira metade da Grand Line. Piratas com recompensas superiores a 100 milhões de belis eram comuns ali. Os olhos de Yan percorreram a multidão, reconhecendo vários rostos em cartazes de procurados. Toto Land estava sob vigilância constante. Entrar furtivamente pelo mar era praticamente impossível. Seria preciso se aproximar pelo céu ou por baixo d'água para ter alguma chance. Então, o demônio de asas negras tinha vindo sozinho? Esse cara. A ilha Whole Cake era sua base de operações. Não só todos os comandantes e oficiais doces estavam presentes, como o poder da Big Mom ali era praticamente incomparável. Ela controlava a ilha inteira, seus prédios, até mesmo a terra e o céu. Katakuri, o mais forte dos comandantes doces, estava na vanguarda, jogando jujubas no ar e pegando as, com os olhos semicerrados e o olhar fixo em Yan. Charlotte Katakuri, doce comandante, recompensa, 1 bilhão e 57 milhões de belis. O homem que dominou aqui da observação quase até o limite. Eu me pergunto, a quantas almas sua força equivale? Katakuri, um usuário de Moshi Moshi no Mi, podia vislumbrar brevemente o futuro, assim como a habilidade de Roger de ouvir a voz de todas as coisas, e a de Fugitora de sentir tudo ao seu redor. Todas essas eram manifestações de um Aki de observação altamente desenvolvido. O olhar de Katakuri se aguçou, seus olhos fixos em Yan, seu Aki de observação levado ao limite absoluto. No entanto, ele não conseguia vislumbrar o futuro de Yan. Isso significava que sua própria alma, seu espírito, seu Aki, eram inferiores. Admiro sua coragem, vindo aqui sozinho. Mas já que está aqui, presumo que esteja preparado para morrer. Quanto mais ele observava, mais inquieto Katakuri se sentia. Este era um louco. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 116. Yan, nós. Tashiji hesitou, olhando para Yan ao seu lado. A aura avassaladora que emanava dos piratas da Big Mom era enervante, mesmo para uma fuzileira experiente. Se estiverem com medo, podem ficar no navio. O olhar de Yan percorreu os piratas reunidos com a sede de sangue palpável, antes de retornar para Tashiji. Ele lhe ofereceu um sorriso reconfortante e, em seguida, desceu do navio, pousando graciosamente na costa da ilha Whole Cake. Sem dizer uma palavra, começou a caminhar em direção aos piratas da Big Mom, cuja presença ameaçadora pairava ao longe. Uma figura solitária de branco, caminhando casualmente em direção a um exército de piratas. Parecia quase suicida. Tashiji não era fraca. Com a fruta claro-claro, combinada com a tutela de Yan em Aki e esgrima, sua força rivalizava com a da maioria dos vice-almirantes. No entanto, o crescimento de Yan foi meteórico, atingindo um nível que nem ela conseguiu acompanhar, um domínio onde Yonko entrou em conflito. Os piratas da Big Mom observaram Yan se aproximar, com expressões que misturavam surpresa e diversão. Seus passos eram firmes, seu comportamento calmo, sua aura completamente indecifrável. Ele não demonstrava arrogância nem bravata, apenas uma confiança silenciosa, como se considerasse o mar de piratas que o cercava nada mais do que ar. Uma força invisível, uma pressão sutil, emanava dele, silenciando a multidão barulhenta. Ele derrotou um dos comandantes doces e ainda quer vir aqui? A marinha quer começar uma guerra? A voz de Smoot era baixa e perigosa, mas não havia medo em seus olhos. Como membro de uma tripulação Yonko, ela não se acovardaria diante dos fuzileiros navais, mesmo que isso significasse uma guerra total. Não. Yan parou a poucos metros de distância, sua figura vestida de branco e irradiando uma presença quase demoníaca, seus olhos verde-claros frios e inquietantes. Não me entenda mal. Esta não é uma operação da marinha. Sou só eu. Não precisa verificar. Ele está sozinho, confirmou Smoot, enquanto seu Aki de observação varria a área. Snack, o último dos comandantes doces, o derrotado por Urouge na história original, também falou, com os olhos semicerrados e um sorriso de escárnio nos lábios. Vir aqui sozinho. Você tem coragem. É tão confiante assim ou simplesmente não tem ideia de onde está? Garoto, escuta. Não importa quem você derrotou ou de onde você veio. Se você está aqui, vai ficar aqui, para sempre. A Big Mom, Charlotte Linlin, finalmente se dirigiu a Yan. Nem mesmo um almirante da marinha ousaria invadir a ilha Whole Cake de forma tão descarada. Ela enterraria qualquer um que ousasse desafiar sua autoridade. Ela era uma Yonko, uma governante do novo mundo. Não temia ninguém, nem mesmo a marinha inteira. E Yan, ele não era nada. Uma aura avassaladora irrompeu da Big Mom, sacudindo os alicerces da ilha e rachando o chão coberto de bolo. O céu acima se agitou, nuvens escuras se acumulando enquanto sua fúria se manifestava. Esse é o Aki da conquistadora da mamãe. Mamãe está brava. Ele não vai sair vivo desta ilha. Os piratas da Big Mom assistiam com admiração e expectativa, ansiosos para testemunhar a morte do recém-chegado. No entanto, para espanto deles, Yan permaneceu completamente imune ao Aki da Big Mom. Ele permaneceu ali, imóvel, como se protegido por uma barreira invisível. Os piratas da Big Mom se aproximaram, armas em punho, prontos para atacar ao comando do capitão. Big Mom estreitou os olhos, optando por não abordar Yan diretamente. Ela tinha um exército de crianças e subordinados à sua disposição. Nem mesmo um almirante da marinha sobreviveria a tal ataque. Ela ainda estava incomodada com os rumores de que Yan havia derrotado Kaido. Ela conhecia Kaido bem. Ele não mentiria. Sua linhagem compartilhada como conquistadores o proibia. De repente, Yan se moveu. Ele olhou para cima, seus olhos verde-claros se arregalando, e uma aura ainda mais aterrorizante explodiu dele. Zumbir. O ar ondulou para fora, Yan no epicentro. Este era o Aki do conquistador, amplificado por sua pressão espiritual.
O chão sob seus pés se estilhaçou, a força de seu Aqui irradiando-se como uma onda de choque, sacudindo a ilha inteira. Era um poder que atingia a alma, uma pressão que fazia até os mais corajosos tremerem. Isso é, Aqui do Conquistador? Impossível. Os doces comandantes, os ministros e até a própria Big Mom ficaram boquiabertos de descrença. Ian Asa Negra possuía o Aqui do Conquistador? Eles sabiam disso, mas comparado ao da Big Mom, o dele era como um tsunami se chocando contra uma onda suave. Seu Aqui estava em um nível completamente diferente. Parecia até superar o de Shanks, o homem conhecido por possuir o Aqui mais potente do mundo. Zumbir. As duas ondas de Aqui do Conquistador colidiram. O mundo pareceu escurecer por um momento enquanto o ar crepitava com energia. O chão explodiu, fazendo os piratas voarem como folhas em um furacão. O Aqui de Ian, imparável, estilhaçou o da Big Mom, continuando para fora, varrendo toda a ilha. Prédios racharam, árvores balançaram, a própria terra tremeu sob a força de seu poder. Os piratas, incapazes de resistir ao ataque, agarraram suas cabeças com a visão embaçada, antes de caírem no chão, inconscientes. O silêncio caiu sobre o campo de batalha. Apenas alguns permaneceram conscientes. Os ministros com os rostos pálidos e encharcados de suor, os doces comandantes com os olhos arregalados de choque, e a própria Big Mom, com a expressão sombria. O vento se acalmou, a poeira se dissipou e o pelo branco de Ian esvoaçou suavemente, como se o choque devastador de Aqui tivesse sido apenas uma ilusão passageira. Mas os corpos dos piratas inconscientes, espalhados pelo campo de batalha, eram um lembrete gritante do poder que ele havia liberado. Aqui do Conquistador. Os ministros, embora conscientes, tremiam de medo. Apenas os comandantes doces mantiveram a compostura, embora seus olhares revelassem espanto. O Aqui dele é ainda mais forte que o do Shanks. Mesmo piratas experientes com recompensas superiores a 100 milhões às vezes conseguiam resistir ao Aqui de Shanks se estivessem preparados. Mas aqui até mesmo os ministros com recompensas de 300 milhões ou mais foram subjugados. Os piratas mais fracos foram completamente aniquilados. Eles tremiam, com os corpos encharcados de suor, uma prova do poder absoluto do Aqui de Ian. E esta era apenas a força residual, o rescaldo do seu choque com a Big Mom. Que? A expressão da Big Mom ficou séria quando ela finalmente reconheceu Ian como uma ameaça real. Como Yonkou, ela já havia encontrado muitos indivíduos com o Aqui do Conquistador, mas o Aqui de Ian era diferente de tudo que ela já havia experimentado. Um Aqui tão potente. Será que seu portador seria realmente fraco? Parecia que os rumores de que ele derrotou Kaido eram verdadeiros. Agora, os números são um pouco mais administráveis. O olhar de Ian percorreu o campo de batalha, pousando naqueles que permaneciam de pé. Não, lanche, corra. Katakuri, sentindo perigo iminente, gritou, lançando uma saraivada de jujubas em Ian, na esperança de interromper o que quer que ele estivesse planejando. Mas já era tarde demais. Uma torrente de raios azuis e brancos irrompeu da mão de Ian, atingindo Snack antes que ele pudesse reagir. Snack, pego de surpresa, mal conseguiu erguer a arma para se defender, cobrindo-a com Buzuchoku Aqui. Mas o raio atravessou suas defesas, destruindo sua arma e o fazendo voar para trás, com sangue jorrando de seus ferimentos. Ele nem teve a chance de retaliar. Fora completamente esmagado pelo ataque devastador de Ian. Ele sofreu o mesmo destino de Cracker. Com um único golpe, Ian derrotou um dos comandantes doces. A demonstração de poder provocou uma onda de medo entre os piratas da Big Mom restantes. Rumores sobre a força de Ian circularam por toda a Grand Line, mas testemunhar isso em primeira mão era algo completamente diferente. Snack, embora o mais fraco dos comandantes doces, ainda tinha uma recompensa próxima a 800 milhões de belis. E no entanto, ele não havia acertado um único golpe. Esse cara. Katakuri estreitou os olhos, seu olhar fixo em Ian. Ele previra a derrota de Snack e tentará intervir, mas chegará tarde demais. Smoot sentiu um arrepio percorrer a espinha. Até a expressão da Big Mom se contraiu de surpresa. Mas eles não estavam em pânico. Snack era o mais fraco deles. Mesmo sem ele, ainda tinham dois comandantes doces e a própria Big Mom. Ainda tinham uma chance. Os olhos da Big Mom brilhavam com uma fúria quase insana, uma sede de sangue que ameaçava consumir tudo em seu caminho. Aquele maldito garoto, ele ousou destruir meu castelo. Ele matou meu filho no meu próprio território. Ele acha que isso é uma brincadeira? A Big Mom rugiu, sua voz fazendo o ar tremer. As nuvens de tempestade acima giraram e se expandiram, escurecendo o céu. Outra nuvem, queimando com chamas carmesim, também cresceu, incendiando o céu. Bum! Com as palavras da Big Mom, o mundo mergulhou na escuridão com relâmpagos brilhando no céu. Como uma deusa vingativa, ela comandou os elementos, transformando o clima, e a ilha inteira tremeu sob sua ira. Era como se ela tivesse se tornado uma só com a ilha, exercendo todo o seu poder. A Soru Soru no Mi, desenvolvê-la até esse ponto. Impressionante. Ian observou a mudança drástica no ambiente com um toque de surpresa. Sob o controle da Big Mom, a própria ilha parecia ganhar vida. Árvores, montanhas, rios e até pedras, bolos e doces, avançavam em sua direção, invocados pela vontade dela. Mamãe está furiosa. Os piratas da Big Mom assistiram aterrorizados enquanto o céu se transformava em um vórtice rodopiante de trovões e chamas. O próprio chão sob seus pés começou a tremer, e a ilha inteira reagiu à fúria da Big Mom. Big Mom segurava um raio em uma mão e chamas na outra, em meio ao caos que havia desencadeado. Contra o pano de fundo da tempestade furiosa, sua figura parecia crescer, transformando-se em uma figura monstruosa e aterrorizante de ira. Ian permaneceu firme, com seu casaco branco esvoaçando ao vento e sua Zanpakuto descansando calmamente em seu quadril. Ele olhou para a imponente Big Mom, seu rosto demoníaco não revelava medo. Enquanto isso, os piratas inconscientes, exceto os mais fracos, começaram a se mexer, suas mentes lentamente juntando os pedaços dos
eventos que haviam ocorrido. Olhavam ao redor, atônitos com os rostos marcados pela descrença. Eles testemunharam a transformação da ilha, seus olhares atraídos pela figura imponente da Big Mom. Aquele desgraçado. Ele irritou a mamãe. Ninguém pode detê-la aqui. Eles observavam com admiração e medo. A ilha Whole Cake era o território da Big Mom, seu domínio, onde seu poder era absoluto. Ninguém poderia derrotá-la ali. Imperdoável. Os olhos da Big Mom brilharam de fúria enquanto ela erguia as mãos, liberando todo o poder das nuvens de tempestade e de fogo acima. O céu se transformou em um inferno de fogo, com raios caindo sobre Yan, envolvendo-o em um clarão ofuscante. Só por manipular raios com a Soru Soru no Mi, ela alcançou um poder semelhante ao da Goru Goru no Mi do tipo Logia, murmurou Yan. Kaido, Sengoku e Marco, com suas habilidades da Zoa Mítica, também conseguiam manipular elementos, rivalizando até mesmo com usuários de Logia e Paramecia. Sua única limitação era a incapacidade de se transformar em seus respectivos elementos. Capítulo 117. Nos arredores da ilha Whole Cake. O céu irrompeu numa furiosa tempestade de trovões e relâmpagos. Um rosto se materializou em meio às nuvens brancas e agitadas, apenas para ser engolido por uma escuridão crescente. Relâmpagos crepitavam e rugiam, enquanto no horizonte oposto, nuvens carmesim, como um sol em miniatura, espiralavam para baixo, liberando uma torrente de chamas. Fogo e relâmpagos se entrelaçavam, arremessando-se em direção à terra. Um mar de piratas, junto com um exército de árvores e vegetação animadas, avançou em direção a Yan, seus diversos poderes liberados em uma barragem caótica de ataques. Um caleidoscópio de luz e energia preencheu o ar, uma prova da enorme variedade de habilidades das Akuma no Mi. Eles não hesitaram, liberando toda a sua fúria contra o adversário solitário. Entre eles estavam as criações de doces de Perospero, o gênio de Daifuku empunhando uma lâmina enorme, o porrete com espinhos infundido com mochi de Katakuri e Smoot, cujos poderes foram amplificados por Buzushoku Aki, testando os limites de sua Jiru Jiru no Mi. Aperte o pause. Smoot, tendo absorvido os fluidos de incontáveis piratas, transformou-se em uma gigante imponente, empunhando uma espada enorme. Com um golpe poderoso, ela cortou o ar mirando em Yan. Ele observou-o entretido, erguendo a mão direita. A terra sob ele se moveu e se retorceu, fundindo-se em uma gigantesca mão de areia. Apesar do tamanho imenso de Smoot, a mão de areia a agarrou facilmente, anulando seu golpe devastador, um golpe que teria cortado até aço. Absorver líquidos? Eu também consigo fazer isso. Yan sorriu, ativando o poder de sua fruta areia-areia. Os olhos de Smoot se arregalaram de terror enquanto ela canalizava seu Buzushoku Aki, cobrindo seu corpo com uma camada protetora. Mas a força de sucção era avassaladora. Se sua fruta aperta-aperta era uma torneira, então Yan era uma torrente furiosa, uma força da natureza. Ah! O grito de Smoot ecoou pelo campo de batalha enquanto, diante dos olhares horrorizados de seus companheiros, ela era drenada de sua própria essência. Sua forma outrora imponente murchando e encolhendo. Mais uma comandante doce havia caído. A mão gigante de areia continuou seu ataque, transformando-se em uma tempestade de areia devastadora, destruindo o gênio de Daifuku, as criações de doces de Perospero e a arma mochi de Katakuri, engolindo-os inteiros. Droga! Katakuri murmurou com o braço tremendo levemente e gotas de suor escorrendo pela testa. Ele previra esse resultado, tentará intervir, mas foi inútil. Diante do poder avassalador de Yan, sentia-se como uma formiga tentando derrubar uma árvore gigante, seus esforços inúteis. Com um aceno de mão, Yan neutralizou Smoot e repeliu sem esforço o ataque combinado de Katakuri, Daifuku e Perospero, enquanto seu poder varria o campo de batalha, deixando-os indefesos. No mundo de One Piece, os Yonkou reinavam supremos. Até mesmo a força total dos marines os abordava com cautela, planejando suas estratégias meticulosamente, sem ousar subestimar seu poder. Figuras como os comandantes doces e os grandes astros conseguiam se manter firmes contra, e até mesmo subjugar brevemente os almirantes da marinha. Mas contra Yan, sua força era insignificante. A fruta do calor? Estou procurando uma Akuma no Mi à base de fogo. A sua vai servir perfeitamente. A fruta calor de Oven, embora fosse um ramo da linhagem da Mera no Mi, possuía o potencial de imenso poder destrutivo, capaz de gerar calor intenso, explosões e até mesmo cortar objetos com sua energia térmica. O olhar de Yan pousou sobre Oven, cujo corpo irradiava um calor intenso. Ele ergueu a mão esquerda, invocando o poder arrepiante da fruta da neve de Monet. Ele o imbuiu com o poder cortante do vento, amplificando seu potencial destrutivo. As chamas de Oven tremeluziram e se extinguiram, seu corpo envolto em uma camada de gelo branco azulado, depois se estilhaçou em incontáveis fragmentos, sua vida extinta. Na mente de Yan, uma pequena fruta vermelha se materializou nos galhos de sua crescente árvore da Akuma no Mi, representando o poder absorvido da fruta calor. Nuvens escuras se estendiam pelo céu por dezenas de quilômetros, com relâmpagos brilhando e crepitando em suas profundezas. Espadachins podem ter dificuldades contra raios e chamas, mas, infelizmente para você, minha Zanpakutou não conduz eletricidade. Yan caminhou calmamente em meio aos ataques da Big Mom, imperturbável pela enxurrada de ataques. As Zanpakutou eram forjadas a partir de energia espiritual, desprovidas de propriedades elementais. Como poderiam conduzir eletricidade? Além disso, ele agora possuía os poderes do raio e do fogo, suas mãos manipulavam vento, areia, neve e chamas, reagindo aos ataques da Big Mom com facilidade. Ele desferiu uma série de golpes, cada um imbuído do poder esmagador, cortante e explosivo de suas frutas do diabo absorvidas. Seu vento e areia extinguindo as chamas da Big Mom, enterrando seus raios em um vórtice giratório. Truques insignificantes.
É só isso que você tens, zombou Yan, seu caminho de destruição desimpedido. A terra animada, as florestas, as rochas e até mesmo as criações alimentares sencientes, tudo ruiu diante de seu ataque de vento, areia, neve e relâmpagos. Ele se moveu pelo campo de batalha caótico como uma força da natureza, desencadeando uma barragem implacável de ataque sobre Big Mom, a Yonko, empurrando-a para trás com seu poder avassalador. Big Mom, apesar de sua imensa força, se viu na defensiva, lutando para resistir ao ataque implacável de Yan. Relâmpagos continuavam a cair do céu, enquanto inúmeros outros ataques o bombardeavam de todas as direções. Até a terra sob seus pés, manipulada pelo poder da Big Mom, se ergueu para atacá-lo. Ele estava cercado por um mar de inimigos que se estendia até onde a vista alcançava, acima e abaixo. À distância, os cidadãos de Toto Land assistiam aterrorizados, com os corações batendo forte no peito. Muito forte. Todos os piratas da Big Mom estão lutando para contê-lo. A força dele é monstruosa. Nem mesmo Barba Branca, em seu auge, é igual a ele. Um velho pequeno e frágil, de cabelos brancos, murmurou de sua posição na ilha Whole Cake. Ele era Streusen, o chefe de cozinha da Big Mom e ex-membro dos Piratas das Rochas, uma tripulação que já rivalizara até com os Yonkou. 63 anos antes, ele presenciara o terrível incidente envolvendo Charlotte Linley, de 6 anos, que levará ao desaparecimento de Madre Carmel e das outras crianças da Casa das Ovelhas. Em sua juventude, ele fora um espadachim formidável. Ele possuía a fruta do cozimento, que lhe permitia transformar qualquer objeto em comida. No entanto, a comida que ele criava, embora visualmente atraente, carecia de sabor. Um único indivíduo desafiando o poder de uma tripulação Yonkou era algo inédito. Embora Kaido frequentemente se envolvesse em comportamentos tão imprudentes, ele nunca conseguia alcançar um confronto tão equilibrado. A Big Mom nem precisaria intervir pessoalmente. Seus doces comandantes sozinhos poderiam enfrentar Kaido e até mesmo suprimi-lo. Yan, no entanto, estava enfrentando toda a força dos piratas da Big Mom e estava vencendo. Tal feito só era possível para alguém como Barba Branca em seu auge. Liberando todo o poder de sua Gura Gura no Mi, Barba Branca era capaz de arrasar ilhas inteiras, com seu poder destrutivo rivalizando com o de armas ancestrais. A força atual de Yan rivalizava com a de Barba Branca em seu auge, o que lhe rendeu o título de uma força destruidora de mundos. Um título merecido. Um raio tão fraco. Ele não é apenas uma criança. Ele exerce até mesmo o poder de sua fruta zoomítica com mais habilidade do que um usuário de logia. Eu subestimei você, mas agora, não haverá mais surpresas. Você morrerá aqui hoje. Big Mom declarou. Yan havia matado muitos de seus filhos e subordinados. Embora a força de uma tripulação Yonkou residisse principalmente em sua capitã, ela estava envelhecendo, e reconstruir suas forças seria uma tarefa monumental. Hoje a rivalidade deles terminaria. Vento, areia, neve e relâmpagos. Ele havia demonstrado uma ampla gama de habilidades, mas ela não se surpreendeu. Com sua Soru Soru no Mi, ela conseguia manipular os próprios elementos. Enquanto Big Mom falava, a terra sob os pés de Yan se transformou em um rosto monstruoso, com suas mandíbulas se fechando, tentando devorá-lo. Zombou Yan, sem nem se dar ao trabalho de se esquivar. Desferiu um soco para cima com uma velocidade estonteante, aparecendo diante da Big Mom num piscar de olhos. Tão rápido, Big Mom, observando constantemente com seu avançado aqui de observação, sabia que era melhor não subestimar seus oponentes, mesmo com sua confiança avassaladora. A presunção e o descuido eram a ruína de muitos, e ela não cometeria o mesmo erro. Mas não havia previsto a velocidade de Yan. Assustada, ela imediatamente canalizou seu Busushoku Aqui, lançando um contra-ataque. Entre os indivíduos mais fortes do mundo, poucos confiavam apenas nos poderes de suas Akuma no Mi. Aqui destreza física eram essenciais, a base do combate neste mundo. Big Mom era talvez a mais fraca dos Yonkou em termos de combate físico, mas mesmo sua fraqueza era relativa, e sua força ainda a colocava entre os indivíduos mais poderosos do mundo. Combinada com sua Akuma no Mi única e versátil, ela conseguia se manter firme contra os outros Yonkou. Confiar apenas em uma Akuma no Mi nunca seria suficiente para alcançar o ápice do poder. Portanto, apesar da velocidade incrível de Yan e seu aparente foco no combate físico, ela permaneceu destemida, enfrentando seu ataque de frente. Yan, agora pairando sobre Big Mom, realizou uma ação simples. Cerrou o punho e desferiu um golpe, canalizando algumas de suas habilidades absorvidas em um único golpe devastador. A força combinada da E-Fruta Calor-Calor, da E-Fruta Neve-Neve, da Ishi-Ishi no Mi, da Suna-Suna no Mi, da Fuva-Fuva no Mi, da Kilo-Kilo no Mi, da Tom-Tom no Mi, da Supa-Supa no Mi, da Goro-Goro no Mi, 9 poderes da Akuma no Mi, convergiram em uma única e caótica explosão de energia. Era uma fusão de poderes do tipo Paramecia e Logia, uma mistura caótica de elementos. Embora não tivesse o poder do Fruta do Vento de Dragon, o vento estava implicitamente presente em seu controle sobre a neve e a areia. A força do ataque enviou uma onda de medo por Big Mom. Embora o poder combinado ainda fosse instável, ainda não totalmente integrado em uma força unificada de caos, seu potencial destrutivo bruto era aterrorizante. O que é isso? Os olhos da Big Mom se arregalaram em descrença, depois se estreitaram em terror. Ela não tinha tempo para refletir sobre o mistério das múltiplas habilidades de Yan. O feixe de luz multicolorido que descia sobre ela como um pilar conectando o céu e a terra, exigia toda a sua atenção. Ela se preparou, canalizando todo o seu poder para uma defesa desesperada. Chamas e relâmpagos se entrelaçaram, uma tempestade rugindo ao redor dela, mas o ataque de Yan foi poderoso demais. Ele destruiu suas defesas, engolfando-a em uma torrente de energia caótica. O golpe caótico, antes mesmo de fazer contato, já havia sobrecarregado suas defesas. A força combinada dos vários poderes da Akuma no Mi rasgou seu Busushoku Aqui e suas habilidades como papel, jogando-a contra o chão com uma força avassaladora.
A ilha Whole Cake, já devastada pela batalha, estremeceu quando o raio multicolorido perfurou sua superfície, levando Big Mom para o fundo da terra e engolindo-a inteira. Dos arredores de Toto Land até a ilha Whole Cake, Ian absorveu as almas de inúmeros Omis, recuperando uma parte significativa de seu poder. Ele descobriu que podia combinar os poderes de várias frutas do diabo, culminando neste ataque devastador. No entanto, parecia que ele só conseguia desferir um golpe poderoso uma vez. Mas aquele único golpe foi suficiente para subjugar Big Mom, uma das 4 imperadoras, lançando-a para as profundezas da terra. Ele estimou que a integração completa de todas as suas habilidades de paramecia e logia exigiria uma taxa de fusão de 80%. Ele estava atualmente com 69%, sendo os 11% restantes uma lacuna aparentemente intransponível. Ele provavelmente precisaria absorver os manos das cerca de 20 ilhas restantes para atingir esse nível de poder. O raio multicolorido desapareceu, deixando para trás uma cratera enorme, sua onda de choque ondulando para fora, destruindo a já enfraquecida ilha Whole Cake. A ilha, já em ruínas, finalmente sucumbiu às forças destrutivas, partindo-se em vários fragmentos. Simultaneamente, ondas enormes surgiam no mar, mas o pequeno veleiro que transportava Tashigi permaneceu inalterado, deslizando suavemente pelas águas turbulentas. Graças ao poder da fruta flutuante, Ian controlava o mar num raio de 100 metros. Se Aokiji conseguia congelar o mar, então certamente poderia manipulá-lo. As forças da natureza não eram nada comparadas ao seu poder. Capítulo 118. Maldito seja! Você me irritou. Charlotte Lillian rugiu, irrompendo dos destroços da ilha em ruínas. Ela estendeu a mão direita em direção ao céu. Napoleão. Prometeu. Zeus? Sim, mamãe. Naquele instante, Big Mom liberou todo o potencial de sua Soru Soru no Mi. Um sorriso cruel e selvagem contorceu seus lábios enquanto ela encarava Ian. A nuvem de tempestade de Zeus e o sol de Prometeu incharam dramaticamente. Zeus posicionou-se sob seus pés, enquanto Prometeu engolfou sua cabeça, transformando-se em uma juba flamejante. Seu chapéu bicorne transformou-se em um punho, tornando-se a lâmina colossal Napoleão, completando sua transformação demoníaca. No entanto, Ian permaneceu impassível diante de sua aura assustadora. Ao longe, Tashigi, Katakuri e os outros observavam em silêncio, atordoados, uma mistura de admiração e preocupação por Ian fervilhando dentro deles. Morra, seu pirralho. No momento seguinte, uma onda de terror tomou conta de Tashigi, dos piratas da Big Mom e dos Omis que habitavam as ilhas vizinhas. Uma substância estranha, viscosa e etérea começou a subir de seus corpos. Oh, que é isso? Tashigi conseguia ver a substância deixando seu próprio corpo. Embora não entendesse o que era, o instinto primitivo a alertava para o perigo. Big Mom, com o rosto em uma máscara de fúria gélida, passou a mão pela Toto Land, e a substância sinistra se desprendeu de seus hospedeiros, convergindo em sua direção. Seu poder se intensificou. Mãe, não. Aqueles familiarizados com as habilidades da Big Mom gritaram de terror ao testemunhar a estranha substância fluindo em sua direção. Eles sabiam o que aquilo representava, a longevidade, a própria essência de suas almas. A Big Mom possuía o poder de extrair a longevidade. Aqueles que sentiam medo em sua presença tinham seus anos roubados, cuja duração era determinada unicamente por seus caprichos. Katakuri e os membros mais fortes de sua tripulação conseguiam resistir ao seu poder com pura força de vontade, mas os Omis sabiam que seu destino estava selado. Tendo adquirido consciência, agarraram-se à vida com fervor desesperado. Embora soubessem que eventualmente renasceriam, suas almas seriam recicladas, suas identidades apagadas. Eles deixariam de existir como eram. Tashigi instintivamente tentou se agarrar à substância estranha, com uma premonição arrepiante se apoderando de seu coração. Ela sentiu que se aquela essência deixasse seu corpo, ela morreria. Mas por mais que lutasse, não conseguia impedir. Assim que a substância estava prestes a se desprender completamente, Ian, que estava imóvel, de repente estendeu a mão e a agarrou. É inútil. Você não pode pará-lo. O poder da mamãe pode tirar a vida de qualquer um. Ninguém pode interferir. Katakuri e os outros observavam as ações de Ian com fria indiferença, convencidos de sua futilidade. No entanto, quando a mão de Ian se fechou em torno da substância etérea, ela não a atravessou. Para espanto de todos, ele a segurou firmemente. Uma expressão de compreensão surgiu no rosto de Ian. Então é assim que funciona. Essa essência vitalícia parecia ser um componente da alma, uma manifestação das leis fundamentais do mundo. A Soru Soru no Mi da Big Mom permitiu que ela manipulasse essas leis. Aqueles que sentiam medo em sua presença tinham sua longevidade, um fragmento de sua alma, extraído. Na história original, em um acesso de raiva, Big Mom chegou a usar esse poder para matar um de seus próprios filhos. No entanto, a alma não foi destruída. Foi simplesmente transferido para um Omi. É por isso que eles não perceberam nenhuma perda, ao contrário de Ian, que devorava almas completamente. Big Mom, por outro lado, parecia armazená-las em seu próprio espírito, o que explicava seu poder anímico. No entanto, isso também significava que quando ela caía no mar, ela perdia o acesso a essas almas e memórias armazenadas, parecendo significativamente mais fraca. Compreendendo isso, a expressão de Ian se acalmou. Ele gentilmente empurrou a essência de volta para o corpo de Tashigi. A premonição arrepiante que se apoderara de seu coração desapareceu, substituída por uma sensação de paz e alívio. Esse ato aparentemente insignificante causou choque nos espectadores. Os piratas sobreviventes, até mesmo os ministros, olhavam incrédulos com os olhos arregalados de espanto. Até a Big Mom ficou momentaneamente atordoada. Seu poder havia sido interrompido. A falta de medo e a imunidade de Ian ao poder dela eram uma coisa. Afinal, ele era o infame demônio de asas negras que derrotou vários Shichibukais, Shiki e até Kaido. Mas Tashigi claramente sentiu medo, sua vida havia sido reduzida e ela estava à beira da morte.
No entanto, Yan havia revertido o processo à força. Se fosse apenas tempo de vida, Yan não teria sido capaz de interferir. Ele precisaria da ajuda de alguém com uma Akuma no Mi que manipulasse o tempo, como a Akuma no Mi lenta do Fox ou o modo no Mi do Ain. Tanto desacelerar quanto reverter o tempo eram habilidades formidáveis. Mas essa essência continha um fragmento da alma. A longevidade não podia conceder senciência aos Omis, ao contrário dos zumbis de Moria. Embora Yan possuísse uma longevidade estendida, ele ainda não conseguia manipular o tempo. No entanto, as almas eram seu domínio. As almas eram invisíveis aos olhos comuns. Obrigada, Yan. Embora Tashiji não entendesse completamente o que havia acontecido, as reações das pessoas ao seu redor e a sensação de alívio que a invadiu confirmaram que Yan havia salvado sua vida. Ela o encarou com gratidão e um novo espanto. Ela estava ainda mais cautelosa com o poder da Big Mom. Os imperadores do mar eram figuras assustadoras. De nada, respondeu Yan com um sorriso gentil. Você me seguiu nesta aventura pirata. Não vou deixar você morrer. Além disso, quem cuidaria de mim? Suas palavras fizeram Tashiji corar. Seria isso uma declaração de propriedade? Ele voltou sua atenção para Big Mom. O pânico tomou conta dos piratas ao redor, alguns até mesmo tendo suas almas arrancadas de seus corpos e extintas, com suas formas sem vida desabando no chão. No entanto, quando Big Mom tentou usar seu poder em Yan, sentiu-se como uma efêmera tentando abalar uma montanha. Ela não conseguia nem captar a alma dele, muito menos extrair sua longevidade. Isso a assustou, e ela liberou toda a força de sua Soru no Mi. Algo aconteceu com Yan, mas não foi sua alma que foi extraída. As bordas de seu uniforme branco arrancar simplesmente esvoaçavam ao vento, agitadas pela força do poder dela. O ataque total da Big Mom falhou, e uma onda de poder intimidador a atingiu, enchendo-a de pavor. A habilidade da Soru no Mi de manipular almas é forte, mas eu sou um Hollow que devora almas. Talvez você esteja mais familiarizado com o termo Shinigami. Os olhos de Yan brilharam de escárnio, enquanto ele olhava para a aterrorizada Big Mom. Talvez você não entenda o que significa a palavra Shinigami. Permita-me esclarecê-lo. Enquanto falava, uma fria vaidade preencheu seus olhos, e sua pressão espiritual explodiu. Bum! Quando a Big Mom tentou agarrar a alma de Yan, ela lhe pareceu uma montanha, imóvel e impenetrável. Ela não sentiu mais nada. Mas agora, enquanto a pressão espiritual de Yan a desabava, havia apenas uma palavra para descrever a sensação. Muito pesado. Como uma formiga diante de uma montanha em colapso, ela se sentiu completamente impotente para resistir. De jeito nenhum. Big Mom não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Nunca antes ela havia encontrado um poder tão aterrorizante. Mesmo todas as almas que ela já havia extraído juntas não conseguiam se igualar à força que emanava de Yan. Este foi um choque de almas, uma batalha travada em um plano espiritual. A avassaladora pressão espiritual de Yan a esmagou, destruindo sua tentativa de usar o poder de sua Akuma no Mi e até mesmo fazendo com que o tiro saísse pela culatra. Sua própria alma fragmentada foi lançada em desordem. A alma da Big Mom era poderosa, uma das mais fortes do mundo. Sua Soru no Mi a elevou à posição de uma Yonkou. Mas esse nível de poder da alma era brincadeira de criança comparado a um Shinigami ou um Hollow. A diferença era astronômica. Nada é impossível. Até você no topo deste mar vive numa bolha, sem ter noção do tamanho do mundo. Yan se erguia altivo e orgulhoso. Nem mesmo um Yonkou conseguiria compreender o poder de um Shinigami. A Big Mom sentia as inúmeras almas que ela havia reunido sendo atraídas para Yan, com a absorção de almas dele superando em muito a dela em velocidade e alcance. Era como comparar uma torneira de cozinha às comportas de uma represa. Ela podia influenciar algumas ilhas, enquanto o alcance de Yan abrangia toda a Toto Land, com ela e a ilha Whole Cake no centro. É hora de acabar com isso. Você está prestes a testemunhar uma forma que nem Kaido viu. Considere-se um sortudo. O tempo acabou, declarou Yan. Nani? Questionou Big Mom, embora abalada pela pressão espiritual de Yan e pela percepção de que ele poderia derrotá-la. Ela ainda poderia escapar se quisesse. Yan sabia disso, e foi por isso que decidiu utilizar um poder que ainda não havia revelado, sua ressurreição segunda etapa. É a sua hora de morrer. Um sorriso sinistro se espalhou pelos lábios de Yan. Enquanto Big Mom observava em silêncio, atordoada, ele pronunciou as palavras. Ressurreição segunda etapa. O capacete de caveira branca meio chifrudo em sua cabeça se transformou, com 2 chifres inteiros curvando-se ameaçadoramente para cima. Suas unhas se transformaram em garras afiadas, seu cabelo pareceu crescer e as marcas de lágrimas sob seus olhos se aprofundaram e escureceram. Asas enormes e negras se abriram atrás dele, bloqueando o sol. Gotas de chuva negras começaram a cair do céu. Big Mom sentiu uma pressão imensa, como se um oceano a pressionasse. Este poder assustador. Droga. Quase todos encaravam Yan em silêncio, atordoados, enquanto o chão sob seus pés irradiava uma pressão espiritual verde escura ainda mais intimidante. Seu corpo continuava a se transformar. Como usuários das frutas do diabo zoomíticas, eles naturalmente presumiram que Yan possuía uma forma híbrida semelhante, como a forma de dragão de Kaido. Mas algo parecia errado. Seu poder não estava estagnado. Continuava a crescer como um vulcão em erupção. A metade superior de seu uniforme se desintegrou, um líquido negro escorrendo de seus olhos, estendendo as marcas de lágrimas para baixo. Sua esclera ficou verde e penas pretas cobriram seu tronco, pernas, braços e costas. A metade inferior de seu Akama se dividiu em 2 caudas.
Suas asas se estenderam completamente, revelando garras afiadas como as de um morcego. Os chifres em seu capacete ficaram mais longos, afiados e ameaçadores. Uma cauda longa e preensil emergiu com uma estrutura óssea semelhante a uma lâmina na ponta. A parte inferior de seu corpo, semelhante à plumagem, estava parcialmente coberta de penas. Seu último lançamento, a terceira etapa, seria semelhante a um anjo caído, com todo o seu corpo coberto de penas. Todos olhavam com admiração e terror para o estado transformado de Yan, o poder absoluto que emanava dele silenciando qualquer pensamento de resistência. Eles só tinham ouvido rumores de sua primeira libertação, mas esta forma estava além da compreensão deles. Se antes parecia um oceano suspenso acima deles, com algumas gotas de chuva caindo, parecia que o oceano inteiro estava prestes a desabar sobre eles. Todos os seus instintos gritavam perigo, incitando-os a fugir, a se distanciar o máximo possível daquele monstro. Katakuri e os outros ficaram atordoados. Mesmo Tashiji, que acompanhará Yan em sua jornada, desconhecia esse poder oculto. O rosto da Big Mom empalideceu. Ela podia sentir o poder de Yan surgindo, ultrapassando em muito seu nível anterior, que já rivalizava com o dela. No universo de Bleach, a Bankai Shinigami e a ressurreição Arrancar eram transformações distintas. A Bankai representava a evolução do poder de uma Zanpakuto, enquanto a ressurreição era a liberação do poder selado de um Hollow, um retorno à sua verdadeira forma. É por isso que o Ukiyoha declarou que seu segundo lançamento era sua verdadeira forma. Agora, Yan havia herdado o verdadeiro poder de Ukiyoha Cifer, alcançando o nível de um capitão-comandante ou um vasto lorde. Mas por que sua maestria era de apenas 70%, e não 100%? Porque além disso, havia mais. Capítulo 119. Aizen com Ojioku Yamamoto, Ishibi Ozubi e Dangai Ichigo, todos os maiores poderes do universo Bleach. Esse nível de poder, equivalente à minha terceira ressurreição, ou fusão 100%. Nesse nível, Imu e os outros seriam derrotados eficientemente. Você também pode devorar almas, não é? Big Mom, transformada em sua forma monstruosa, dominava o céu, Zeus, Prometeu e Napoleão, seus Omis criados a partir de fragmentos de sua própria alma, orbitando-a como satélites leais. Ela podia absorvê-los para reforçar seu próprio poder. Yan, em sua forma liberada, era a verdadeira personificação de um demônio. Sua aparição em artigos de jornal era apenas um vislumbre de seu poder. O mar de Omis girando acima, ameaçando causar destruição, era uma prova de seu imenso poder espiritual. No entanto, foi esse mesmo poder que lhe permitiu sentir o perigo que emanava de Yan. Devorar almas não é uma prerrogativa do diabo, respondeu Yan, enquanto sua pressão espiritual negra manchava o ar ao seu redor. Ele abriu suas próprias asas, ascendendo para confrontar a Big Mom, dividindo o céu em dois domínios distintos. No entanto, a escala de seu poder era imensamente diferente. Yan comandava sem esforço mais de 60% do céu, enquanto Big Mom lutava para manter seus 40%, seus esforços claramente esgotados. A atmosfera em Toto Land tornará-se pesada, desprovida de sua vibração habitual. Todos os Omis haviam sido devorados, por Yan ou pela própria Big Mom, e o poder de Yan continuava a aumentar, visível apenas para eles. Enquanto raios de luz multicolorida convergiam sobre ele, a maioria fluindo em direção ao demônio de cabelos negros. Big Mom finalmente entendeu o segredo por trás do rápido crescimento de Yan, devorando almas. Em apenas 2 anos, ele passou de um parente desconhecido a um Shichibukai, e agora, ultrapassava até mesmo os Yonkou. Como esperado de uma Akuma no Mi Zou mítica sem precedentes. Escuridão, relâmpagos, areia, neve. Você comanda elementos além das suas habilidades inerentes. E pode até roubar os poderes dos outros, não é? Essa areia. Esse é o poder do Crocodile, exclamou Big Mom, com a voz carregada de uma mistura de admiração e medo. Ela conteve o choque. Se suas suspeitas fossem verdadeiras, então Pico do Whisky, Thriller Bark, o arquipélago de Sabaldi e até mesmo a própria Toto Land, todos locais repletos de almas, tinham sido seus campos de caça. Não era de se admirar que ele a tivesse como alvo. E em Peldown, ele massacrou inúmeros prisioneiros lá. Quem sabia a extensão do seu poder agora? Ela sabia da existência desses locais ricos em almas, mas, por algum motivo, suas Soru não tinham um limite. Caso contrário, ela já teria reivindicado o título de Rei dos Piratas há muito tempo. Soberania e Koku. Big Mom desferiu seu ataque mais poderoso. A atmosfera crepitava e gemia sob o peso de Napoleão, sua espada imperial, imbuída do imenso poder que possuía desde a infância, superando até mesmo os gigantes de Elbaf. Até mesmo o próprio tecido do espaço tremeu sob a força do ataque dela. O mar e o céu se agitaram, o próprio mundo pareceu tremer, e o próprio espaço se quebrou quando a onda de choque, poderosa o suficiente para destruir ilhas, irrompeu para fora, sem a agudeza refinada da esgrima de Mihawk, mas possuindo um poder bruto e destrutivo que rivalizava com a força bruta do próprio Kaido. Diante do ataque devastador da Big Mom, Yan permaneceu imperturbável. Ele ergueu a mão direita, e sua Zanpakuto, que havia desaparecido com sua transformação, materializou-se como uma lâmina de puro luar. Ele a balançou em um arco lento e deliberado, a lâmina afiada encontrando o raio devastador da Big Mom. Uma lua crescente negra bloqueando o céu, e rompeu de sua lâmina. A força total de sua esgrima, potencializada pela fruta cortante, foi liberada. No entanto, a lua crescente negra parecia minúscula em comparação com o ataque da Big Mom, com apenas 1/10 de seu tamanho. Os espectadores caíram na gargalhada. Aquele garoto está claramente se esforçando demais. Ele está completamente em desvantagem. Mamãe vai virar o jogo e esmagá-lo. Morra seu diabo. Vários dos filhos da Big Mom, ainda de pé, observavam com expressões de esperança. Perospero estalou sua longa língua enquanto Oven zombava. Apenas Katakuri permaneceu em silêncio, com uma expressão sombria.
Seu Aqui de observação avançado não detectou sinais de fadiga em Yan. Seu espírito e energia estavam no auge. Aquele ataque foi muito mais perigoso do que parecia. Quando a lua crescente negra colidiu com o feixe de luz da Big Mom, os espectadores esperavam que ele se dissipasse inofensivamente. Em vez disso, testemunharam uma visão horripilante. O ataque da Big Mom foi dividido em dois, e as metades decepadas caíram no mar, criando explosões massivas e ondas gigantescas. O rugido devastador alcançou até mesmo aqueles que estavam longe do campo de batalha. Foi a força total do ataque de um Yonko. A lua crescente negra de Yan, embora diminuída em tamanho e velocidade, continuou sua trajetória em direção à Big Mom. Mas, para espanto de todos, a Big Mom havia sumido. Ela havia desaparecido. Ela fugira, montada em Zeus, deixando apenas uma imagem residual para trás. Sua transformação e seu poderoso ataque haviam sido uma distração, uma aposta desesperada para criar uma brecha para escapar. Ela até abandonar os filhos, um forte contraste com Barba Branca, que arriscara tudo para salvar Ace. Ela deixou uma única mensagem de despedida. Corram por suas vidas, meus filhos. Nos encontraremos novamente em Onigashima, a base de Kaido. Os filhos restantes a encaravam, incrédulos. A mãe deles, uma Yonkou, havia fugido, abandonando-os para enfrentar o demônio de asas negras. Ela não conseguiu derrotá-lo, mas esperava que eles escapassem? Essa era a consequência de governar por meio do medo e de laços de sangue, priorizando poder e controle em detrimento de nutrição e orientação. Ela havia criado uma ninhada de crianças rebeldes, motivadas pela autopreservação em vez da lealdade. Ao contrário de Barba Branca, cuja tripulação era unida por laços familiares genuínos e um senso compartilhado de justiça. Uma onda de desilusão os invadiu e a fé na mãe foi abalada. Os Yonkou, governantes do Novo Mundo, figuras tão poderosas que até mesmo a Marinha e o governo mundial hesitaram em enfrentá-los, foram derrotados e forçados a fugir. Quão forte era Yan? Os Yonkou representavam uma força insuperável, um poder inabalável no mundo de One Piece. E agora Yan havia desmantelado sozinho uma de suas equipes, forçando até a própria Big Mom a recuar. Seu poder era inegável, sua força absoluta. Ele era uma força a ser reconhecida, um poder por si só. As ramificações desse evento repercutiriam pelo mundo todo, enviando ondas de choque por todos os cantos da Grand Line e além. Vamos! Uma voz calma quebrou o silêncio, tirando Tashigi do seu transe. Yan, com a aparência normalizada, estava no convés do pequeno navio, com o olhar fixo no horizonte. Tashigi, ainda se recuperando dos eventos que testemunhara, não conseguia deixar de se sentir presa em um sonho. Ele derrotou um grupo de Yonkou? Simples assim? Os piratas sobreviventes, com os olhos arregalados de terror, jaziam espalhados pelo campo de batalha. Até os criminosos mais calejados ficaram profundamente abalados pelo poder de Yan. Era uma diferença de magnitude, um abismo entre o céu e a terra. Um único indivíduo dizimou toda a sua tripulação, mas ele poupou suas vidas, optando por abandoná-los em sua humilhação em vez de exterminá-los. Eles encararam a morte de frente, prontos para encontrar o fim, mas foram poupados. Uma mistura de alívio e perplexidade os invadiu. Nos restos destruídos da ilha Whole Cake, os filhos sobreviventes da Big Mom lutavam contra as consequências do ataque devastador de Yan, o evento que abalou o mundo e fez sua mãe fugir aterrorizada. Eles debateram o próximo passo. Deveriam se juntar a Big Mom em Onigashima, unindo as forças de dois Yonkou em busca de vingança contra Yan? Ou deveriam incentivá-la a retornar e reconstruir seu império destruído, as 35 ilhas da terra de Toto? Yan-san, vamos mesmo deixá-los? Tashigi estava atrás de Yan, massageando seus ombros suavemente, com uma expressão conflituosa no rosto. Ambos haviam mudado de aparência. Yan, utilizando os poderes transformadores de sua forma mítica Zoan de 9 caudas, combinada com as habilidades de imitação de Benton, alterou sutilmente suas feições. Eles só revelaram suas verdadeiras formas quando confrontaram Yonko, evitando a tensão desnecessária de Garp e Zephyr, que sem dúvida os arrastariam de volta para o quartel-general da Marinha se descobrissem suas atividades. Isso inevitavelmente levaria a um confronto, e Yan não tinha desejo de entrar em conflito com aquelas figuras lendárias, recorrendo a táticas dissimuladas. Deixe-os viver. Isso dará aos fuzileiros navais algo para fazer. Além disso, eu disse, nem todos os piratas merecem morrer. Barba Branca e Shanks, por exemplo, navegam pelos mares por suas famílias, sua liberdade, seus sonhos. Ser pirata é apenas um meio para um fim. Eles até fizeram mais bem que os fuzileiros navais em alguns casos, protegendo civis inocentes do perigo. Há pessoas boas entre os piratas. Yan riu balançando a cabeça. Além disso, vamos ignorar o território do Kaido por enquanto e ir para o do Barba Branca. O comentário casual de Yan provocou um arrepio na espinha de Tashigi. Seus olhos se arregalaram e uma gota de suor escorreu pela testa. Yan-san, você está falando sério? Se qualquer outra pessoa tivesse dito essas palavras, elas teria descartado como uma piada. Mas este era Yan. Suas batalhas, cada uma delas, era um evento que abalava o mundo, repercutindo por toda a Grand Line. Vindo dele, aquelas palavras tinham um peso diferente. Yan olhou para Tashigi e depois para o céu com uma expressão pensativa. Barba Branca detém o título de homem mais forte do mundo, há 2 ou 3 décadas, não é? Como alguém que navegou por este mar, seria uma pena não cruzar o caminho dele. Os olhos de Tashigi se arregalaram e outra gota de suor escorreu pela sua testa. Mas, esse título, não há necessidade de desafiá-lo. Se o fizer, o mundo inteiro será lançado no caos.
Se Yan atacasse Barba Branca conhecendo sua personalidade, ele não recuaria. Embora Yan fosse inquestionavelmente poderoso, talvez até igual a Barba Branca, suas ações teriam consequências devastadoras. A morte de Barba Branca desestabilizaria o mundo, deixando inúmeros inocentes vulneráveis. Os Yonkou não eram para brincadeira. Enquanto Barba Branca era considerado o mais forte entre eles, os outros três eram forças formidáveis por direito próprio, governando o novo mundo com punho de ferro. Yan, percebendo o medo e a preocupação de Tashiji, riu baixinho, suavizando o tom. Com o que você está tão preocupada? Você ouviu a Big Mom. Ela foi para o território do Kaido. Ele deve um favor a ela, lembra? Se não fosse por isso, ele não teria vindo a Toto Land para avisá-la sobre mim. E veja só como isso acabou. Eu vim até ela. Você acha mesmo que eu quero enfrentar 2 Yonkous e suas tripulações sozinho? Mesmo se eu pudesse derrotá-los, ficaria gravemente ferido. Além disso, Barba Branca e Kaido têm uma história. Se não fosse pela preocupação com a família, Barba Branca já teria entrado em conflito com Kaido há muito tempo. Ele se referia ao incidente 20 anos antes, quando Orochi conspirou com Kaido para matar Oden. Na opinião de Yan, se Oden tivesse mantido laços mais próximos com Barba Branca, Hyleg, Roger e os outros, Kaido não teria ousado atacá-lo. Talvez pudessem até ter eliminado Orochi, o verdadeiro cérebro por trás da ruína de Oden. Big Mom, movida pelo medo, abandonou os filhos e fugiu. Ela não era diferente. Ele nem teve a chance de utilizar as 12 ilhas de Toto Land que havia preparado, na esperança de desencadear um ataque devastador semelhante aos meteoros de Fugitora. Ah, entendi. Então, estamos indo para o próximo território dos Yonkous? O medo de Tashiji diminuiu, aliviada por não planejarem confrontar Barba Branca diretamente. Ela admirava o benevolente Yonkous e não lhe desejava mal algum. No entanto, ao se virar, um lampejo de apreensão permaneceu em seus olhos. Ela temia pela segurança de todos os envolvidos, tanto piratas quanto civis. Ela vira um senso de justiça único em Yan, uma retidão sem vínculos com afiliações. Foi por isso que ela abandonou sua identidade de fuzileiro naval e o seguiu. Se Yan tivesse escolha, ele teria evitado Barba Branca completamente. Mas agora ele não tinha outra opção. Capítulo 120. O Novo Mundo, a segunda metade da Grand Line. O pequeno veleiro de Yan e Tashiji, com sua presença mascarada pelos poderes de Yan, navegava pelas águas traiçoeiras, sem ser notado pelos olhares atentos de inúmeras facções. Eles contornaram os territórios dos Piratas das Feras, rumo direto aos domínios da única lenda pirata remanescente, Edward Neugat. O território de Barba Branca era o mais extenso de todos os Yonkou, abrangendo não apenas vastas áreas do Novo Mundo, mas também inúmeras outras regiões sob sua proteção, marcadas pela bandeira tremulando com seu símbolo. A Ilha dos Homens-Peixe na entrada do Novo Mundo era um desses territórios, protegido pela formidável reputação de Barba Branca. Até mesmo a Big Mom, com seu desejo insaciável por doces, um desejo que a levou a destruir países inteiros, cobiçava a Ilha dos Homens-Peixe. Mas ela não fez nenhum movimento. Barba Branca era mais do que apenas um pirata. Ele era um símbolo, um escudo protegendo inúmeras ilhas e nações dos estragos da ganância e da ambição. Embora a idade e as inúmeras batalhas tenham cobrado seu preço, o poder de Barba Branca permaneceu inquestionável. Ninguém o subestimou, e o título de homem mais forte do mundo permaneceu firmemente seu. 20 anos atrás, ele era o último dos 3 piratas lendários de pé. 20 anos depois, ele continuava sendo o rei indiscutível entre os Yonkou aos olhos de muitos. Embora Yan tenha derrotado Kaido e Big Mom consecutivamente, a vitória anterior foi atribuída por alguns ao envolvimento de vários almirantes da marinha. Este último foi um retumbante triunfo solo contra uma tripulação inteira de Yonkou, um feito que ecoou pelo mundo todo. Muitos ainda acreditavam que somente Barba Branca, a figura lendária com o poder de destruir o mundo, poderia enfrentá-lo. Os piratas do Barba Branca eram universalmente reconhecidos como os mais fortes entre as tripulações Yonkou. Qualquer um que buscasse reivindicar o título de rei dos piratas e governar o mundo teria primeiro que superar esse obstáculo colossal. Desde o início da Grande Era Pirata, quase 17 anos atrás, ninguém conseguiu superar Barba Branca, o pico imponente e inabalável que ficava entre eles e o fim da Grand Line. Durante a Guerra de Marineford na linha do tempo original, o poder de Barba Branca foi significativamente diminuído pela idade e pelos ferimentos acumulados. Um pequeno veleiro com suas velas brancas ondulando ao vento, deslizava pela superfície cintilante do mar. O tempo estava calmo, o mar tranquilo, o sol brilhando intensamente. No entanto, estranhamente, flores de cerejeira caíam do céu, cobrindo o navio e as águas ao redor com uma delicada camada de rosa. Eu não sabia que o Novo Mundo tinha paisagens tão bonitas. Tashiji saiu da cabine do navio, com os olhos fixos nas flores que caíam. Graças ao domínio de Yan sobre a fruta flutuante de Shiki, o navio se movia a uma velocidade incrível. Eles cruzaram 2 ilhas em menos de 2 semanas, e a fruta limpa-limpar de Tashiji os ajudou a evitar inúmeros perigos. Embora os piratas fugissem ao vê-lo, Yan não tinha interesse em se envolver com pessoas tão pequenas. Provavelmente foi trazido pelos ventos estranhos da Grand Line de alguma ilha próxima. Yan saiu de trás dela com o olhar voltado para o céu. Seus sentidos aguçados confirmaram que as flores eram de fato pétalas comuns. No entanto, a cena o lembrou das habilidades de um certo indivíduo, um personagem de outro mundo, não deste. Um brilho brilhou nos olhos de Yan. Suas habilidades de detecção de alma, combinadas com seu avançado aqui de observação, varreram o mar ao redor, localizando a fonte das flores. Na costa de uma ilha próxima, um grande grupo de pessoas se reunia em uma clareira. Todos ostentavam uma tatuagem característica, uma caveira com ossos cruzados e um bigode em forma de crescente.
Esses são os piratas do Barba Branca. Eles eram os governantes indiscutíveis do mar, especialmente após a execução de Roger e o desaparecimento de Chique. Barba Branca havia se tornado o rei sem coroa, com poder incomparável na era atual. Ele poderia facilmente ter reunido os 4 poneglyphos da estrada e chegado a Logtail, a ilha final. Mas Barba Branca não almejava riqueza, fama ou poder. Ele ansiava apenas por família e pela liberdade do mar aberto. O título de rei dos piratas não o atraía, apesar de estar ao seu alcance. Aquele demônio de asas negras realmente causou estragos na tripulação da Big Mom. Décadas de trabalho perdidas assim, de repente. E a própria Big Mom desertou. Ela provavelmente vai para o Kaido. Eles eram bem próximos lá nos Piratas das Rochas. Os comandantes dos piratas do Barba Branca, juntamente com o próprio Barba Branca, estavam reunidos na praia, conversando informalmente. Tati, o comandante da 4ª divisão, franziu a testa de repente. Quem será que esse demônio alado negro vai atacar em seguida? Shanks ou Kaido? A menção do nome de Yan provocou um silêncio sombrio no grupo. Eles testemunharam sua ascensão, a rejeição inicial evoluindo para um respeito cauteloso e finalmente para um medo absoluto. A notícia de que Yan derrotara sozinho os piratas da Big Mom havia causado um choque em suas fileiras. Embora os piratas da Big Mom fossem considerados os mais fracos entre os Yonkou, ainda eram uma força formidável. Destruir sozinho uma tripulação Yonkou inteira parecia impossível. Após um momento de silêncio, Marco, o comandante da 1ª divisão do Barba Branca, olhou para seu capitão, que continuava bebendo despreocupadamente. Respirou fundo, com um toque de orgulho na voz. Ele é um inimigo poderoso, mas nós não somos os piratas da Big Mom. Mesmo que ele venha atrás de nós com o Pops aqui, ele precisará reunir todo o quartel-general da Marinha para ter uma chance. As palavras de Marco foram recebidas com acenos de concordância. Os comandantes riram, sua confiança reforçada pela presença de seu capitão indomável. Qualquer inimigo, por mais poderoso que fosse, acabaria enfrentando o obstáculo intransponível de Barba Branca, a montanha implacável que o separava de suas ambições. A tensão se dissipou, substituída por risos e camaradagem. Barba Branca, depois de tomar um gole de sua jarra de saki, pousou lá e olhou para os filhos, balançando a cabeça com um sorriso irônico. Vocês são um bando de filhos tolos. Ele queria repreendê-los pela confiança inabalável nele, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele não desgostava da sensação de ser dependente, de ser a âncora de sua amada tripulação. A confiança e a segurança deles eram seus maiores tesouros. Enquanto os comandantes continuavam a folia, um homem aparentemente afável e banguela, parado perto da borda do grupo, ouviu a conversa. Ele olhou para Barba Branca com um brilho sutil de ambição brilhando em seus olhos, despercebido pelos outros. Era Marshal de Teaz, mais conhecido como Barba Negra. Ninguém fica no topo para sempre, nem mesmo você, pai. Lá no fundo, você sabe que o demônio alado negro é uma ameaça, não é? Mesmo que ele não consiga te derrotar agora, ele vai conseguir. Uma sensação de urgência consumia Barba Negra. Ele cobiçava a fruta escura há anos. Mas a fruta ainda não havia aparecido. Será que ele realmente teria alguma chance de obtê-la? Começou a duvidar de si mesmo. Ficaria preso naquele navio para sempre? Asa Negra. Preciso da fruta escura. É a única maneira de derrotar um monstro como ele, murmurou Barba Negra com um olhar sombrio. Aquela Akuma no Mi zoomítica sem precedentes, com seu domínio de múltiplos elementos, relâmpago, vento, areia, neve. Empunhada com uma perícia que rivalizava com a de um usuário de logia, combinada com uma esgrima comparável à de Mihawk. Cada uma dessas habilidades aprimoradas à perfeição, era suficiente para colocar alguém no auge do poder. A ideia era aterrorizante. Será que até mesmo o fruto escuro poderia garantir a vitória? Afinal, os demônios se originaram das trevas, das profundezas do inferno. Ainda tenho tempo. O Pops não será derrotado tão facilmente. Ficar aqui é a opção mais segura e me dá a melhor chance de encontrar aquela Akuma no Mi. Se eu consigo vencer ou não, vou descobrir quando a conseguir. Não tem outro jeito. Apesar das preocupações, Barba Negra respirou fundo, cerrando os punhos, os olhos brilhando com determinação renovada. Ele continuaria a acreditar em si mesmo. Quando estava prestes a relaxar e tomar um gole de cerveja, um movimento chamou sua atenção, refletido no fundo do copo. Um navio surgiu no horizonte. Gurararara. Sinto o fedor de uma fera. Barba Branca, o homem mais forte do mundo, levantou-se, com o olhar fixo na embarcação que se aproximava. Uma fera? Não sinto cheiro de nada. Curiel, o comandante da 10ª divisão, cheirou o ar, confuso. Você verá em breve. Prepare-se para a batalha. Fomos alvejados. Os olhos de Barba Branca se fixaram no pequeno navio a centenas de metros de distância, uma rara centelha de interesse brilhando em seu rosto envelhecido. De jeito nenhum. Será que... Barba Negra e os outros comandantes observavam o navio se aproximando, com os olhos arregalados de incredulidade. A pequena embarcação ficou maior, sua silhueta se tornando mais nítida. Sob o céu azul claro, na vasta extensão do mar, uma figura vestida de branco, uma máscara de caveira branca cobrindo metade do rosto. Marcas negras de lágrimas aparecendo sob olhos verde claros. Aproximou-se como um demônio das profundezas do inferno. Um vice-almirante da marinha. Não, um novo Shichibukai. Demônio alado negro. Ele esteve aqui. Barba Negra, com a testa molhada de suor, refugiou-se nas sombras do navio, o olhar fixo em Yan, sua presença oculta. Ele não atraiu a atenção daquela figura demoníaca, um ser que representava a aniquilação total. Os esforços de Barba Negra para ocultar sua presença foram bem-sucedidos. Yan, de pé no convés de seu pequeno navio, cuja audácia de navegar pelo novo mundo em uma embarcação tão pequena só era rivalizada por Mihawk.
O maior espadachim do mundo não o notou. O olhar de Ian estava fixo no grupo reunido na praia, Marco e os outros comandantes e o próprio Barba Branca. O coração de Barba Negra batia forte no peito enquanto observava Ian se aproximar da costa, indo direto para Barba Branca e sua tripulação. Ele ofegou com as costas encharcadas de suor frio, os punhos cerrados com força e os olhos cheios de uma ambição ardente. Eu vou conseguir aquela Akuma no Mi. Este mar será meu. Não vou deixar um monstro como você ficar no meu caminho. Ele está aqui. Marco e os outros, recuperando-se do choque inicial, observaram o navio de Ian se aproximar, com os rostos marcados pela tensão. Eles não estavam muito preocupados. Como membros dos piratas do Barba Branca, com seu capitão ao lado, não temiam nenhuma outra tripulação. Mas Ian era diferente. Ele havia derrotado Kaido e Big Mom recentemente, aniquilando sozinho todos os piratas da Big Mom. Ele era uma força da natureza. Até os olhos de Barba Branca demonstravam um raro lampejo de cautela. Ele não conseguia discernir as intenções de Ian. Embora não se considerasse mais fraco, também não tinha certeza da vitória. O Haki de Ian, sua força, sua velocidade, suas habilidades com a Akuma no Mi e sua esgrima. Tudo isso estava no auge do poder. E o mais importante, Ian era um lobo solitário. Quando derrotou os piratas da Big Mom, os fuzileiros navais anunciaram simultaneamente sua renúncia e sua nomeação como Shichibukai. Tais indivíduos eram os mais perigosos. Mesmo que Barba Branca conseguisse lidar com eles, sua tripulação estaria vulnerável. Ian poderia atacar livremente, dizimando os piratas do Barba Branca, e haveria pouco que eles pudessem fazer em retaliação. Eles nem sequer poderiam buscar vingança dos fuzileiros navais. Até Barba Branca hesitou em lutar contra um indivíduo tão perigoso, ciente das potenciais consequências. Muitos membros da tripulação do Barba Branca notaram a aproximação de Ian, mas seus movimentos cessaram enquanto olhavam incrédulos, esfregando os olhos, atônitos. Seus corações batiam forte no peito. Alguns instintivamente agarraram suas armas, mas ninguém se aproximou ou interferiu. Os comandantes ficaram em silêncio, suas risadas substituídas por uma expectativa sombria. Eles não esperavam que Ian aparecesse ali. Mesmo não sendo mais um fuzileiro naval como Shichibukai, ele estava tecnicamente do mesmo lado que os Yonkou, e eles eram os piratas do Barba Branca. Ele não veio aqui para um bate-papo amigável. Ele estava ali por um motivo. Ele nem tinha lidado com Shanks ou Kaido ainda e já estava ali. Foi inesperado, para dizer o mínimo. Sob o olhar atento de toda a tripulação do Barba Branca, o navio de Ian finalmente chegou à costa com a âncora mergulhando na água. Ian, de pé no convés, não pulou. Em vez disso, desceu calmamente a prancha com Tashigi logo atrás. Eles desembarcaram na praia e caminharam em direção aos piratas reunidos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.